boemba. Trabalhadores do Brasil. Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, estamos começando. Eu falaria aqui nas minhas anotações que o 71º programa, mas é uma grande mentira, porque afinal de contas estamos começando o 72, 72º episódio desta nossa saga, que vai ano vem ano, não muda, né? Continua aqui, continuamos firmes. Vamos que vamos, mais um dia de luta, mais um dia de batalha, mais uma semana que era para ter sido uma live, virou um programa tradicional, um podcast, mas como eu bem falei, somos um podcast acima de tudo, então estamos no local correto. César Dario Cabreira, El Paraguacho, como é que você tá, querido? Cara, eu acho que antes de mais nada eu só quero dizer que independente de 71, 72, 73 ou o que for, o que importa é que todo programa pra nós é como se fosse o primeiro. Exatamente. Porque a gente sempre tá com o mesmo empenho e o mesmo frescor, entendeu? Então, um número é só um número, o que importa é o conteúdo, entendeu? Exatamente. Bola pra frente, vai. Que lindo, que lindo. Hoje vai ser especial. Hoje vai ser especial porque temos convidados, a gente sempre atrasa, né, pra apresentar o Nenê e pra apresentar o convidado, mas temos convidado e será interessantíssimo, mas antes do glorioso candidato, temos o glorioso Nenê. Como é que você tá, Neninhos? Ô, queridos, uma ótima noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Sempre, sempre, eternamente bom dia, boa tarde, boa noite, que maravilha. Passou bem a semana? Tudo sob controle? Tudo sob controle. E vocês? Você também? Bem também, né? Do jeito que Deus deixa. Fiz minha bateria de exames, tô bem, tô legal. Mas de parte? Hã? Fígado? Eu fiz de tudo. Figueiredo, eu fiz um belíssimo ultrassom. Fiquei ansioso esperando sair, já planejei meu enterro, tá ótimo. Uma úlcera? Não, eu tô com uma gordurinha ali, uma gordurinha inocente, uma gordurinha... É aquela gordurinha da picanha, né? Você já tá falando dessa gordura já também. Não. Como é que é? É aquela gordurinha da picanha. Exatamente, ela é... É até gostoso. Gordurinha inocente, então tá no início de tudo. Quando bem assada, né? Aí que mais? Eu fiz um eco, né, do coração, daí o médico me pegou pra falar. Não sei o que, ele viu meus exames que eu faço todo ano. Puxa, você é disciplinado, eu não sou assim. Eu falei, rapaz, eu sou, mas eu ando meio preocupado. Ele logo percebeu, ele era meio Amauri, que eu e o Nenê conhecemos, um médico meio maluco, que a gente conhece. Mas assim, deve ter sido uma conversa maravilhosa. Não, então, foi um papo de... o exame que dura, sei lá, uns 10 minutos, eu fiquei uns 25 na sala conversando com o homem. E falou, e que eu tenho que ver minha cabeça, que é importante, e que Deus, e que isso, e que aquilo, e que tem que pensar que o remédio, esse talopram. Bom, falou. Eu não sei até agora o que eu concluí disso. Eu sei que eu tô com vergonha de voltar lá ano que vem. Falou e receitou uma aspirina. Não, falou que eu preciso, sabe, a vida tá aí, eu preciso viver, parar de me grilar, que me cuidar uma coisa, me preocupar é outra. Cardio, ele é cardiologista. E que ele dá coach pros pacientes dele. Daquele coração, né? O apaixonado, não o coração órgão, né? Pois é, eu sei como falou na minha cabeça, mas no fim tá ódio. Eu falei, bom, falou, falei, e aí, vou morrer? Não vou? Imagina, só se Deus tiver... Todo mundo vai. Ele falou, com 32 anos não podia dar outro resultado, tá tudo ótimo. A não sei que Deus tá no encalço do camarada também, aí não tem o que fazer. Eu falei, bom, vai que ele tá no meu encalço, né? Mas pelo jeito não tá. E aí, que mais? O sangue ficou ok também, aqueles índices continuam um pouquinho mais alto, mas talvez por essa gordurinha e tal, nada a temer. E por fim, muito chato, eu fiz mapa. Alguém aqui já fez mapa? Não. Mapa é um negócio que você coloca uma espécie de aparelho de pressão, também conhecido como esfigmomanômetro. E fica 24 horas com aquilo. E fica 24 horas com aquela merda. Tá. E parece que você tá passando no caixa de supermercado de hora em hora, né? Porque ele apita que ele nem você fica passa exatamente. Além dele ficar apitando,
ele também enche o saco, aperta aquilo lá, você não consegue dobrar o braço. Eu sei que eu tirei em alguns momentos, falei, eu não posso ficar refém disso. Na hora de dormir eu tive que tirar. Ai, Felipe Lima. Não, eu falei, eu sou a minha própria pressão, eu já descartei meus problemas de pressão. E aí é isso, gente. Então meu boletim de saúde é esse, tá tudo sob controle. E mais muitos anos de vida e DWCast pra todos nós. Então, parabéns pra você, é isso aí. Obrigado. É hoje que os resultados saíram hoje? Não, pra saber quando vai marcar o segundo aniversário? Quem nasceu? Que segundo aniversário? Aquelas coisas de quando o pessoal acha que tá morrendo, de repente renasce. Aí comemora 2 aniversários. Você tá falando de um jeito que eu tô achando. Não, pois é, tudo parte da minha loucura. Foram exames de rotina que, como bem ele falou, aos 32 anos não poderiam dar outro resultado. Mas enfim, tá tudo bem. O duro é se ele falar isso quando você tivesse 75. Fala, com essa idade, meu querido. Pô, então, deu tudo errado, né? Também com essa idade não podia dar outro resultado, né? Exatamente, que onda. Escutem, vamos lá, vamos ao que interessa. A gente tem recebido, né? Semana vai, semana vem. Semana passada fizemos um programa incrível, elogiado pela crítica, né? Sobre a temática LGBTI. E até fazer um aviso aqui para quem vai assistir no YouTube, quem não viu, tá lá disponível, uma live muito bacana. O comecinho, né, fica o nosso aviso de que já vai começar. Pulem pra frente um pouquinho, porque fica ali até a gente, né, dar de fato o play, a transmissão iniciar. Ele fica ali correndo, então quem for ver não se assuste com isso, só passar um pouquinho pra frente que estamos lá. E essa semana temos um outro convidado muito querido, muito bacana, que a gente vai sair um pouquinho, que nem a gente já saiu semana passada, a gente vai sair um pouquinho da pandemia, né? Vamos falar, claro que tudo tange um pouco, né? Tangencia um pouco a pandemia, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho de um jeito novo, do jeito do que as novas relações que estão acontecendo, não pela pandemia, a pandemia acelerou talvez esse processo, que é interessante, mas já vinha acontecendo, enfim. E o nosso convidado de hoje é o Caio Lima, que eu tenho aqui um currículo dele que eu quero que ele explique também. Que o Caio já foi vendedor de rua, já foi dono de fábrica, gerente de multinacional, já morou em 3 países, tá indo pro 4º país e hoje em dia tá numa startup. Essa turminha da sua família aí não tá mole não, hein? Pois é, né, cara? O nepotismo aqui tá fogo. É Lima atrás de Lima, é uma coisa. Nepotismo cruzado, né? Pois é, exatamente. Não, mas é porque o Lima aqui sou eu, né? Pra todos os efeitos é meu primo, entendeu? Tem isso, é tudo muito bem camuflado aqui. E eu quero que o Caio explique pra gente essa trajetória incrível aí, que hoje em dia ele tá trabalhando remotamente numa startup, mas tá mudando de país. E a gente vai falar tudo sobre essas novas relações, como se dá, como que o mundo digital tá influenciando, não tá influenciando. O Nenê também tem uma relação interessante de trabalho, também pode contribuir. Enfim, pode contribuir. Você nem vai falar alguma coisa aí? Caio, bem-vindo, obrigado pela participação. Desculpa nossos erros técnicos do início aqui, que hoje era para ter sido uma live, conforme foi anunciado. E, enfim, grilos da cibernética, sabe como é que é? Você que é da startup, não sei o quê. Então, obrigado mesmo pela paciência, pela consideração. E me conte aqui, quem é você? O que você faz pra gente entender o seu momento nisso tudo, nessa nova revolução trabalhista, digital. Mas conta um pouco, vendedor de rua, dono de fábrica, multinacional. Conta um pouquinho pra gente o que você já andou fazendo por aí. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui. Gostei demais quando o César falou que conversando, foi a gente uma troca de áudio, ele teve insight, gostou na hora, já trouxe assunto para vocês, se interessaram, me convidaram, achei sensacional. E compartilhar aqui um pouquinho, na verdade, assim, o meu histórico profissional, acho que ele é bem fora da curva, assim, muito bem diferente, né? Eu entrei na faculdade de arquitetura, na verdade, larguei a faculdade no 2º ano, porque vi que não era a arquitetura que eu queria. E aí fui trabalhar de vendedor, saí de casa com 20 anos, fui morar na Bahia, e aí fui trabalhar de vendedor, sou de Natal. Pois é, sou de Natal, estou morando em Belo Horizonte, nessa época eu morei em Porto Seguro, na Bahia,
E saí de casa numa época que eu tava tinha 20 anos, não sabia direito o que eu queria da minha vida, e aí fui tirar um ano pra trabalhar e meio que pensar, assim, tudo. E aí trabalhava na Herbalife, e aí vendia suplementos, vendia as coisas pra emagrecer pro pessoal e tal lá. Foi uma experiência riquíssima, tanto pela parte de vendas, como por ter saído de casa com 20 anos, né? E depois disso, sempre quando eu voltei para casa da minha mãe, eu sempre paguei minha parte, eu já tinha um trabalho, as coisas foram girando. Mas de maneira, tentar resumir aqui. Então, nessa época eu fui morar em Porto Seguro um tempo, aí eu voltei, minha mãe, ela tinha uma loja de massas italianas, ainda tem, né? Lá em Natal, chamada Massa Mia. Boa, e era uma... Desculpa. Não, fica à vontade. Massa Mia é um belo nome, inclusive, bem a cara do César, né? Esse trocadilho. Cara, é sério, a qualidade da massa, o Nenê que gosta de fazer umas massas caseiras aí, qualquer dia eu vou arrumar uma bandejinha dessa pra você, Nenê. Não, eu quero também, que é isso. Por favor. Mas você não. Eu tô falando com o Nenê. Se você é da família, você peça direto pro seu primo, entendeu? Na época eu não sabia nada de comida, inclusive, nada de massa, nada. A minha mãe já fazia 16 anos a Massa Mia, ela tinha uma sociedade, acabou que a sócia saiu, ela assumiu, e aí ela tinha um projeto de expandir como franquia, e perguntou se eu não queria voltar para tocar um negócio como franquia, né? E aí eu voltei para Natal, eu fui trabalhar com ela, aí eu fiquei fazendo a expansão, a gente formatou como franquia, eu fiquei fazendo a expansão da loja, e a gente abriu... sei lá, acho que umas 7, 9 lojas, abri em João Pessoa, Recife, abri em São Paulo, foi crescendo. 2015 teve a crise econômica, política, na verdade, né, Lava Jato, tudo, e aí acabou tendo uma retração muito forte, a gente acabou fechando algumas lojas. Eu, em 2015 mesmo, com alguns amigos, depois para também ajudar a otimizar a questão da fábrica. A fábrica funcionava durante o dia, ficava fechada à noite. Eu montei uma fábrica de coxinha de noite, então a gente começava a produzir coxinha para fornecer para supermercado. E aí nessa época eu tinha isso, tinha a fábrica de coxinha, tinha a Massa Mia, tinha as lojas franqueadas. Aí nesse meio tempo eu passei por um programa na Alemanha, um programa financiado pelo governo alemão. Aí fui morar na Alemanha, passei 3 meses lá. Que legal. Fiz uma imersão dentro de uma indústria alemã, foi uma experiência riquíssima. Assim, na área da alimentação também? Era na área de bebidas, mas assim, lá você vê como as referências mudam, assim, sabe? Era uma empresa familiar na 7ª geração, então assim, eu nunca vi nenhuma empresa familiar no Brasil que durasse mais do que a 2ª ou 3ª geração, não passa a 3ª geração. E lá estava na 7ª geração, eles eram super criteriosos com relação a quem ia fazer a sucessão. Não, a gente é pequeno aqui, a gente fatura aqui coisa de 85 milhões por ano de euros. Coisa... porque cara, 7ª geração é coisa de... A família imperial brasileira não tá na 7ª geração. Imagina, nunca tá. O Brasil não tem 7 gerações. Verdade. Então, assim, você começa a ver, aí você vê que as empresas lá, elas tomam as decisões baseadas num longo prazo diferente do nosso, tem outros objetivos, tem outras métricas, então foi muito interessante. A ideia desse programa, na verdade, era... Só fazer um parênteses muito, muito rápido em relação a essa questão, né? Você falou que a visão deles a longo prazo, né? Enfim, é diferente do planejamento, de como olhar para o futuro, etc. É um parênteses que não tem a ver exatamente com esse assunto que a gente está falando, mas tem a ver com essa lógica de pensamento. Mas, se eu não me engano, o Cortella conta que uma vez ele estava em algum país na Europa, eles estavam discutindo a democracia. E tava, sei lá, ele mais um outro brasileiro em uma mesa de debate com mais umas 10 pessoas de diversos países. E aí eles discutindo e falando e etc e tal. E aí uma das pessoas comentou exatamente isso. Falando, gente... calma, não sei, porque eles começaram a compartilhar toda a aflição e a agonia em relação à democracia brasileira, né? E aí, algum representante de algum país europeu, que eu não me lembro qual, virou e falou, viu, mas vocês estão tão aflitos, vocês acabaram de, se você colocar na linha do tempo, vocês viraram democracia ontem, o país de vocês não tem... Sim, aquela coisa, né, num dia, né, a comparação de um dia, 24 horas, a gente estaria no café da manhã, nem isso, café né? da manhã. Então, eu acho que também define um pouco disso que o Caio tá falando, né? De como a relação deles com o tempo, né? E de olhar pra frente, etc. Né? A gente é muito imediatista, né?
Mas, Total, desculpa, cara. você vê faculdades lá do ano de 1200, né? Eu fui numa igreja lá que era do ano de 900, imagina. Não, é outro papo, outra relação com tudo. Com... Velho Continente é outra referência. Né? Então, assim, essa experiência foi muito rica na Europa. E aí, quando eu morei lá, eu tive essa sensação de, poxa, é aqui que eu queria criar minha família, é aqui que eu queria realmente trabalhar e viver, né? Eu lembro que eu tava com, na época era minha noiva, mas hoje é minha esposa, a gente tava no Museu d'Orsay, e aí eu vi umas criancinhas entrando assim, tudo em fila indiana, com uma mão no ombrinho atrás da outra, e a professora, olha pessoal, esse aqui é o quadro do Van Gogh, sabe assim? Eu falei, caraca, bicho, olha, tipo assim, os brasileiros é um negócio tão longe pra gente, que às vezes a gente passa uma vida inteira e não tem acesso a esse tipo de coisa, e lá o pessoal cresce dentro disso, né? Cresce dentro desse ambiente, você tem acesso dentro da à cultura, né? Então é esse tipo de riqueza cultural, histórica, que eu acho que era muito interessante você fazer parte, né? Então, por esse e outros motivos, né, óbvios, eu voltei de lá com essa mentalidade de, puxa, eu queria voltar para fora, queria continuar a minha vida aqui, né? Só que eu era empresário, tinha 2 fábricas na época, tinha um monte de outros projetos paralelos, criei uma ONG junto com os amigos também lá em Natal, chama Solidarize. A gente já, acho que mais de 5 anos, ajuda todos os meses instituições diferentes. Bem bacana o projeto. Então tinha muita coisa rolando, eu falei, bicho, eu não vou conseguir nunca sair, né? E aí surgiu uma oportunidade assim... Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 2016. Eu tinha 28. Tá. Então assim, foi bastante tempo dentro da Massamia, né? Crescendo e tal, mas aí em 2016 teve essa questão de eu ir para a Alemanha. Mas antes disso, você teve experiência já no exterior, você fez intercâmbio também, né, morando nos Estados Unidos? Com 16 anos fiz intercâmbio, morei nos Estados Unidos 1 ano, fiz high school lá, me formei lá, depois vim, me formei aqui. A educação lá, eu achava isso muito interessante, porque tem a ver com essa parte profissional que a gente está falando, mas lá eles são muito mais direcionados para a prática. Então eu lembro que quando eu cheguei na escola, o meu consultor lá, o coordenador, eles chamam de conselheiro, counselor, né? Aí ele falou assim, o que você quer fazer na faculdade? Porque a gente tem muita disciplina aqui, então eu vou te ajudar. O que você quer fazer na faculdade? Eu falei, arquitetura. Então você vai pagar AutoCAD 1 e 2, você vai pagar Arts 4, você vai pagar pré-cálculo e, sei lá, história dos Estados Unidos e inglês. Isso no então, assim, colegial, né, digamos? No colegial. Então, olha, assim, então, assim, lá, aí com o professor de AutoCAD, ele falou assim, nossa, quer ser arquiteto? Então eu vou botar você aqui na aula de arquitetura, peraí. Aí tinha aula de desenho arquitetônico, tinha aula de artes, tinha aula de cálculo já, mas é porque cálculo não batia os horários, então eu fiz pré-cálculo. Então, assim, você sai de lá muito mais especializado. Então, eu não tive, por exemplo, durante esse ano. Você quer, Durante esse ano eu não tive aula de biologia, não tive aula de química e eu tive aula de física. E a física era aqueles laboratórios que a gente vê em filme mesmo, que é tudo experimental, tudo. Então você vê a física inteira de cinemática, até elétrica e física moderna na prática. Assim, você faz experiência de tudo, né? Isso é muito legal. Se torna mais interessante, até para quem não é fascinado pela... Que coisa interessante. Aí deixa eu só te fazer, já que você entrou nisso, nem é nosso tema, mas eu tenho curiosidade. Então, quer dizer, a high school é direcionada, certo? O que, por um lado, né, vou entrar aqui numa polêmica, por um lado é bom, por outro é ruim. Vejam, faz sentido isso que me veio aqui agora. Não gera... Muitas vezes a gente reclama aqui, que eu pelo menos sempre falo isso, não sei nem se a gente já trouxe esse tema aqui, eu acho que sim, que é um absurdo, quase uma violência você fazer o camarada de 17 anos decidir a vida dele aos 17 anos. Isso acontece no Brasil. E aí, faculdade do quê? Saia da coisa, faz 1, 2 anos de cursinho se fizer e, eu quero ser médico, quero ser arquiteto, quero ser jornalista. Você tem que decidir, um monte de gente para e fica aquela... Existe uma pressão muito grande para quem para, etc e tal. Então, pensando por esse lado, às vezes a pressão ainda aumenta, embora pra muita gente é um sonho, puta, eu quero ser arquiteto, já tô me preparando. Não, mas eu acho que acho que é mais relacionado à aptidão, talvez, né? Mas pode ser, mas eu falo mais... Mas se ele não tivesse essa certeza, mas falasse, eu não sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu detesto matemática, sei lá, tô dando um exemplo X. Acho que de alguma forma esse conselheiro aí teria como... Sim, ele já vai guiando. Então, tem esse lado positivo. Mas aí o meu ponto é, pra entrar na faculdade, né? Então você faz tudo isso, eu não sei, lá não tem bem vestibular, né? Tem o tal do SAT, não é isso?
Que é o que te coloca. Mas a pergunta é, você falou, pô, eu não tive química. Eles não vão te cobrar química na hora de entrar lá, é isso? Então, na verdade, Lima, é um pouco do contrário mesmo, tá? A pressão é muito menor. Por que é menor? Porque você pode experimentar mais coisas no colégio. Então, por exemplo, eu não tinha esse tipo de aula, mas eu poderia ter se eu optasse por isso. Tinha aula de fotografia, tinha aula de instrumento musical, aula de falar em público, aula de economia, tinha aula de culinária, de básico de enfermagem. Então, assim, você consegue experimentar o que você acha que faz sentido para você. E depois, quando você entra na faculdade, a maioria das universidades lá, os primeiros, se eu não me engano, né, 1 ou 2 anos, você paga matérias genéricas que servem para qualquer curso. E aí, depois disso, você pode escolher onde você quer se aprofundar. Então, assim, tem até casos de gente que fez, tipo, fui para os Estados Unidos e voltei com 4 diplomas de engenheiro mecânico, administração, matemática e, sei lá, outra coisa. Mas é porque a maioria delas tem um nível alto de matérias semelhantes, né? E aí você paga só as específicas e você acaba ganhando diploma referente àquela graduação. Então acaba que você tira um pouco... Na verdade, assim, eu não tinha biologia e química, por exemplo, porque naquele ano eu tinha só física. Mas é como se eles pagassem um por ano. Então, num ano eles pagam só biologia, um ano eles pagam só química, um ano eles pagam só física. Então, e é muito básico. Eu lembro que eu tinha amigos que faziam aula de biologia, aí eles falaram assim, eu saí do Brasil na época, segundo ano, tava vendo o sistema respiratório das aves, assim, sabe? Mitocôndria, aquelas coisas. E aí eu falei, e aí, o que você está... Ele falou, não, vou apresentar aqui um projeto sobre tartarugas. Eu falei, o quê? Né? Como é que o esqueleto das tartarugas, respiratório? Ele falou, não é só o que elas comem, esse tipo de tartaruga, eu vivi. Bicho, isso é uma questão que eu já ouvi, série, exatamente, né? Que é um pouco mais fraco, de certa maneira, talvez, a educação comparada aqui, né? Mas assim, é fraco, obviamente existem os vieses da educação lá, que eu não concordo. Por exemplo, eles não têm história do mundo, eles têm história dos Estados Unidos só. E são só, se o país não teve relação direta com os Estados Unidos, eles não estudam e não vêm, né? Mas você consegue ter noção, na minha percepção, né? Você consegue ter um pouco mais de noção do mundo e do que você pode e você não pode fazer, porque eu acho que a gente realmente aprende muita coisa extremamente técnica sem aplicabilidade, né? Inútil, no nosso né? Eu acho educacional que hoje. dizer inútil. É verdade, é verdade. E essa questão de você poder experimentar coisas novas, então assim, eu quando fui, por exemplo, meu irmão quando foi também fez intercâmbio, ele fez fotografia. E aí você vê tanto a parte de tirar foto, como revelar, como todo esse processo que eu acho interessantíssimo. Então você consegue abrir outras portas de experiência que ele forma como caráter, né, de pessoa. Certo. Então, essa parte assim eu achei sensacional dos Estados Unidos. E esporte também lá é muito, muito interessante, muito diferente do nosso, né? Mas então, eu tive essa experiência nos Estados Unidos, depois tive essa experiência na Alemanha, aqui no Brasil, e aí em 2017 foi quando eu casei. Uma amiga da minha esposa tinha entrado numa empresa e falou, tem uma vaga aqui, a vaga era para minha esposa, né? E era na Booking, no site de reservas, booking.com. E aí era para ela, eu olhei assim, eu falei, Clara, eu olhei a descrição aqui, tá me descrevendo, eu vou aplicar para essa vaga aqui. Ela falou, não, aplica porque a gente ia acabar de casar, eu tava apertado lá nas lojas, ela tinha sido demitida. Eu falei, não, aplica porque se onde a gente passar, deu certo, né? Pelo menos segura as coisas aqui. E acabou que deu super certo, eu passei no processo. Então, assim, para mim, eu nunca tinha feito um currículo, eu nunca tinha participado de um processo seletivo. Pelo contrário, era eu que contratava os funcionários lá na fábrica. Nunca tinha batido ponto na minha vida, nunca tinha recebido salário no mês direitinho. Então, foi uma experiência muito boa. Você gostou de mudar ao lado do balcão, digamos assim? Olha... Porque também às vezes é aquela coisa, sempre foi o chefe, entre aspas e tal, agora ter que se submeter é um pouco complicado muitas vezes. Eu no início lá na Booking eu recebi esses feedbacks de, você precisa ser ensinável, você precisa ter... Me contrataram pela
pela cabeça de empreendedor, como dono de negócio, isso era um dos valores da empresa, né? Ver como dono. Mas por outros lados eu não estava acostumado com muita coisa, não estava acostumado a ter chefe, nunca tinha tido chefe na minha vida. Então, no início, eu às vezes falava com o meu chefe como falo com meus amigos, então eu confundi um pouco, né? Sim. Mas acho que essa questão da carga horária e bater ponto, para mim, foi o principal. Porque na época, quando eu tinha as 2 fábricas, eu chegava na fábrica 8 da manhã, e aí emendava uma produção na outra e saía 9 da noite, todos os dias. E quando eu entrei na Booking, falei assim, você vai trabalhar 8 horas por dia, você pode entrar de 8 às 10 e sair a qualquer horário, entre 8 e 10 e sair entre 5 e 7. Então eu chegava lá às 8, aí quando dava 5 horas, meu chefe, ei Caio, pode ir embora, não tem o que fazer mais não. Amanhã você trabalha. E o sistema da Booking ele era travado, então eu não conseguia trabalhar em casa, né? Então eu saía às 5 da tarde do escritório, eu falei assim, vou fazer o que da minha vida agora? Virei alcoólatra, né? Mas eu ficava perdido, falei, vou fazer, sei lá, aprender um instrumento novo, um esporte novo, sei lá, o que eu vou fazer, né? Então foi uma sensação assim diferente, mas no meu caso eu gostei, porque o que eu estava procurando naquele momento era um pouco mais de estabilidade. Como empresário, você tem muito altos e baixos. Exatamente, essa é a palavra-chave, né? Ganha dinheiro, tem mês que você não ganha, tem mês que você tem que botar dinheiro. É difícil você ter um planejamento quando se é empresário ou autônomo. E eu estava com minha esposa desempregada, a gente tinha acabado de casar. Então, para mim, foi maravilhoso. Nosso salário era muito bom. E uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é viajar. E na Booking, a gente tinha que viajar, né? Porque a gente visitava os hotéis. Então, foi sensacional, assim. Porque eu cuidei, assim, lá na Booking, a minha função era gerente de contas, né? Então, a gente falava assim, a gente cuidava de uma região. E aí, eu fazia o relacionamento com os principais hotéis daquela região. Então, tive a oportunidade de viajar tanto de treinamento como a trabalho, assim, viagens sensacionais. Então, tanto viajar para treinamento, eu cheguei aí para o Panamá, para o Chile, Amsterdã, e aí no Brasil, teve a época que eu cuidei do norte do Brasil, aí eu ia, a cada 15 dias eu ia para Manaus, para Belém, para São Luís, depois cuidei de Jericoacoara, aí cuidei de Jericoacoara um tempo, fiquei 6 meses em Jericoacoara, que foi uma experiência fantástica, Aracaju, outras Barreirinhas, que é Lençóis Maranhenses. Então, assim, eu consegui aproveitar muito, viajei bastante. Que legal, que bacana. Você falou tudo isso e com uma boa remuneração, uma boa, né, numa boa empresa. Nossa, sensacional, emprego dos sonhos, emprego dos sonhos. E tinha um orçamento bom para alimentação, né? Olha aí. Eu lembro que tinha massagem todo dia. É a coisa mais linda, né? É uma beleza quando a pessoa sabe falar algo. Tinha um orçamento muito bom para alimentação. Comia bem pra caralho, resumindo. Não, porque era em euro, né? O orçamento que a gente tinha era em euro. Então chegava no Brasil, era muita grana. Então você chegava na cidade, abria o TripAdvisor e falou assim, não, eu vou no restaurante mais top e vou conhecendo aqui. Então, comi super bem, era uma experiência muito boa, assim, foi muito, muito bom. E era legal porque eu visitava os hotéis, a gente fazia uma performance dos hotéis, né? Fazia eles venderem mais. Então, eu tive nessa minha trajetória, eu fiz o que é o contrário de muita gente. Então, muita gente faz faculdade, começa a trabalhar e depois resolve, acha que o trabalho, né, não está atendendo e resolve empreender, né? Eu fui o contrário, eu larguei a faculdade para ser autônomo, basicamente, depois fui empreender. E aí depois eu entrei como gerente de contas com uma cabeça de empreendedor. Então na Booking eu consegui viajar bastante, consegui conhecer bastante coisa. E você falou que você viveu o contrário, né? As pessoas vão da faculdade para lá, você pode viver. Isso deve ter trazido uma experiência muito boa no sentido de realmente ter mais cuidado com as coisas, mais experiência, saber como a banda toca, embora tenha havido, como você falou, uma necessidade de adaptação, porque agora você tem que baixar um pouco a cabeça, mas ainda assim, né, tem uma malandragem, tem toda uma coisa que só a experiência mesmo pode trazer, não tem faculdade que ensine, muito bacana. Teve um outro ponto que eu acho que foi importante nessa trajetória, Lima, que na época que eu larguei a faculdade, porque fui morar lá em Porto Seguro, isso eu já conversei com algumas pessoas, eu acho interessante como esse ciclo fecha depois, né? Eu morei numa casa, dividia, era uma república, dividia com o pessoal, e eu não tinha televisão lá, né?
E na época não tinha muita Wi-Fi, internet, não tinha smartphone. Então eu comecei a ler muito, né? Então lia muito livro, e lia muito livro de gestão, administração, né? Liderança, economia, blá, blá. E aí nesse ano que eu morei lá, em um ano eu li uns 35 livros. Então, eu comecei a ler muito e criar esse hábito, né? E aí participava muito de curso. Aí quando eu voltei para Natal, aí participava muito de curso, seminário, capacitação e tudo. Então, o que eu senti com a maioria das pessoas que seguem o fluxo normal de faculdade? Elas normalmente entram na faculdade, começam a estudar um monte de coisa que não necessariamente, de novo, né? E não tem aplicabilidade, não é tão útil. E meio quando acaba a faculdade, se elas não emendam num mestrado, num MBA, enche o saco de estudar e param de estudar. Então começam a trabalhar, entram num ritmo de trabalho que deixam de estudar. E eu foi o contrário, eu meio que tentava compensar até o fato de eu não ter faculdade, compensava estudando mais. Então assim, dos meus amigos eu era sempre o que mais lia, o que mais participava de eventos, de seminário. Então isso me deu uma capacitação mais prática e mais natural, porque os eventos que eu participava de administração falava de assuntos muito mais atuais do que os livros de administração da faculdade, né? Então acabava que eu me sentia muito mais atual nesse sentido, e que me forçou a criar um hábito. Então assim, em vez de eu estudar e parar, eu continuei estudando, e é algo que eu tomei, né? Quando eu entrei na Booking também, lá a gente tinha acesso a muitas plataformas de cursos online gratuitos, né? Udemy, Coursera, e eles tinham um valor por ano que você podia gastar com educação. E aí eu lembro que eu comecei a fazer os cursos, e eu fazia curso atrás de curso. E aí no meio lá, mais de 2 anos depois, eles inventaram de fazer uma gamificação do aprendizado. Então eles fizeram tipo um sisteminha que todo curso, ele sabia todos os cursos que você tinha feito pelo e-mail da Booking, e eles contavam aquilo ali. Então a cada curso que você fazia gerava uma pontuação, né? E eu lembro que depois de 2 anos eles colocaram esse sistema e fizeram retroativo. Então assim, as pessoas chegavam com 20 pontos, 40 pontos, aí eu tinha 870 pontos, que todos os cursos que eu já tinha feito, ele aproveitou tudo. Que maravilha. Não, isso, além de ser fundamental pro seu desenvolvimento pessoal, queira assim, queira não, conta positivamente. Fala, porra, o menino é dedicado, né? Isso é uma coisa que conta pontos, queira assim, queira não. Então, sim. Bacana. Mas eu comecei a ver... Pode perguntar. Não, eu ia falar porque daí você saiu da Booking, né? Como é que foi essa... Saí da Booking, pois é. Porque me pareceu o paraíso até então. Foi muito bom, foi muito bom. Isso foi ano passado, fiquei na Booking até ano passado, né? Só que eu senti assim que eu estava na minha época mais produtiva profissionalmente. E eu senti que para os objetivos que eu tinha na minha vida, não era na Booking que eu ia conquistar naquele momento, né? Eu estava buscando crescer profissionalmente, ser promovido, ter outros desafios, e eu tentei várias vezes a Booking tem uma filosofia interna que eu acho interessante, que eles não promovem por promover. Eles abrem, mesmo qualquer vaga de gestão e tudo, eles abrem a vaga internamente. Então, aplica quem quer para a vaga. Você pode achar que você está apto e você aplica, e você pode achar que você não está apto, mesmo sendo a melhor escolha da direção, e você não aplica e você não é promovido. Então, ela é mais aberta nesse sentido. E aí, abre internamente, se ninguém passar, ninguém foi escolhido, eles abrem externo e tal. E eu comecei a aplicar para algumas vagas internas e não passava, recebi alguns feedbacks e tal. E eu comecei a pensar que, assim, de novo, estou na época mais produtiva da minha vida, eu queria atingir outras coisas. E aí surgiu um convite para eu ir para também não estava procurando emprego, mas surgiu um convite para eu ir para uma rede de hotéis indiana, que estava vindo para o Brasil, chamada OYO. E aí era uma rede de hotéis econômico, estava crescendo muito. Interessante essa rede, é indiana, eu achava que era japonesa, veja só. Tem uma pertinho na sua casa, liberado. Tem uma do lado, aquele aí é um lance que eles vão comprando pequenos hotéis, coisa bem que você... E vão criando uma identidade, né? Interessante isso. Não, a ideia da OYO é sensacional, assim. O Hitesh, que foi o cara que fundou, era um jovem milionário já, indiano. Ele passou um ano viajando na Índia. E ele ficava nos hotéisinhos independentes, esses pequenininhos. Só que os hotéis não tinham padrão nenhum. Sim. Então, aqui no Brasil mesmo, você vai ao hotel beira de estrada, você não tem padrão nenhum. Exato, você não sabe o que você vai encontrar ali, né? Pode ser maravilhoso, como pode ser uma boca de porco, né?
Pois é, exatamente. E o que ele fez foi o seguinte: pô, você criar uma marca que a gente vai padronizar esses hotéis independentes e gerar credibilidade para eles. Então ele fez isso. Então, assim, cresceu muito rápido porque ele não compra os hotéis, é uma parceria. Então os hotéis, eles meio que viram a bandeira e a Oi investe no hotel para padronizar. Então, tipo, não tem, todo hotel da Oi tem que ter ar-condicionado, televisão, Wi-Fi, tudo. Se você não tiver uma dessas coisas, a Oi muitas vezes ela banca isso, né? Sim. Então, pro dono do negócio era interessante, porque melhorava o negócio dele, e pra Oi era bom porque tinha mais um ponto ali. Que então maravilha. A Oi, no ano passado, que foi quando eu entrei, ela saiu de nenhum hotel no início do ano para ser a maior rede de hotéis do Brasil no final do ano, com mais de 400 hotéis. Então, assim, eles cresceram muito rápido. Quando eu entrei, tinha 300 funcionários. Quando eu chegou a um ponto de ter mais de quase 2.000 funcionários. Era um negócio gigantesco, cresceu muito rápido, muito rápido. Legal. Então foi uma experiência muito boa, porque foi dentro da hotelaria, eu tinha toda a experiência que eu tinha na Booking, eu fui para um cargo de gestor, então eu tinha uma equipe, foi uma promoção, o salário foi muito melhor. Então, assim, eu estava muito bem na Booking, é uma empresa muito boa, mas não era, para mim, naquele momento, não era o ideal, né? Eu tenho amigos que estão na Booking até hoje, que para o momento de vida deles, o que eles precisam é sensacional, então, ótimo, né? E aí fiquei empregado, aí eu me mudei de Natal, a vaga na verdade era para Vitória, e fiquei um tempinho em Vitória, abriu a vaga aqui em Belo Horizonte, meu irmão morava aqui, eu me mudei para cá, aí em dezembro minha esposa veio para cá também, e eu fiquei na empresa até abril. E aí, em abril, na pandemia, eles demitiram 80% da equipe, Brasil. Então, saiu de 700 funcionários para 140. E foi tipo assim, foi uma videocall com todo mundo, e é o seguinte, você vai receber um e-mail, o e-mail vai estar dizendo se você vai ficar ou não, né? Meio assim. Então... Mas assim, eles deixaram muito claro que foi por causa o modelo de negócio deles era assim, bem agressivo, né? Então assim, a gente não é por performance, a gente está demitindo porque é o que vai ter que fazer para segurar a empresa e tal. Então assim, eu saí, meu chefe saiu, o chefe do meu chefe saiu, todos os meus pares saíram e 90% da minha equipe saiu. Então, você vê que realmente não tem como ser algo pessoal, né? Claro, é uma escolha muito difícil, né? Então, eu fiquei desempregado em abril e aí comecei a participar de alguns processos, mas nessa pandemia, né? Não sei se vocês tiveram contato com gente que ficou desempregada, mas o mercado retraiu, claro, e aí começou a mudar um pouco de muita coisa. E aí eu comecei um processo para uma empresa de Londres. E aí nem estava colocando muita fé e tudo, mas fui me dedicando, e era um dos processos que eu estava mais quente, que eu mais queria, né? Para aquele meu projeto desde 2016 da Alemanha. Certo. E eu sempre ia nas multinacionais, tipo, eu fui na Booking, e na Booking quando eu entrei eu perguntei, tem possibilidade de eu ir para fora? Tem, você consegue vagar fora, muita gente já foi, beleza. Quando eu entrei na Oi, mesma coisa, existe possibilidade de crescimento dentro da empresa e ir para fora? Tem com certeza. Então beleza. Aí eu acabei indo por outra maneira, né? Foi uma indicação do amigo que está nessa empresa, me indicou, eu fiz o processo, deu tudo certo. E agora estou trabalhando nessa empresa de Londres. Essa empresa ela chama Amplifier, é um software de gestão de conteúdo, né? Eles chamam de amplificação de conteúdo. E é muito interessante porque a empresa é uma startup, né? Mas é uma empresa pequena. Hoje eles têm por volta de 45 funcionários espalhados em mais de 10 países. Então, assim, eu trabalho com fusos horários completamente diferentes, gente nos Estados Unidos, no Canadá, em Londres, na Bulgária, nas Filipinas. Então só pra gente, muito rica, né? Interessantíssimo, e daí a gente já vai entrando um pouco no que a gente quer, tudo o que a gente quer, mas o ponto é novas relações de trabalho. Como é que é isso? Então, primeira coisa, isso é por conta da pandemia ou de fato o modelo é esse? Um em cada lugar, cada um no seu canto. Deixa eu só, acho que um passinho atrás, Limeira, só pra gente fazer um apanhadão aí de tudo que a gente falou até agora. Eu acho que é interessante, assim, a gente dar uma contextualizada, né, quando a gente fala de relação de trabalho. Se a gente pensar que, sei lá, há 30 anos atrás,
o espaço físico era diferente, né? A relação da pessoa, desde a maneira com que ela se vestia, existia ali um dress code, ela ia lá e cumpria o seu horário, e tinha todo um ritual que se cumpria ali, etc. A relação entre as pessoas, Sim, hierarquia total, super, sabe, né? O gerente, o diretor, todo mundo dentro de sala, né? Tudo muito divididinho, cada um na sua caixinha e tal. Aí você pensa, sei lá, 20 anos atrás, talvez, eu não sei, me corrija se eu estiver falando besteira, mas 20, 30 anos, aí não, aí o que era? Derruba a parede, todo mundo ocupando o mesmo espaço, porque melhora a comunicação, etc, etc, etc. Aí passou, sei lá, 10 anos atrás, não, mesa flexível, começou a se falar, sei lá, até um pouquinho menos de 10 anos, talvez, mas fala-se em home office, não precisa se preocupar tanto em relação à questão da roupa que você vai usar e tudo mais. E agora, a gente chega na pergunta que o Lima está fazendo, que fazer um processo 100% digital, né? Trabalhando no Brasil com uma empresa que tem sede em Londres, com pessoas trabalhando no mundo inteiro, e assim, isso a gente sabe que talvez seja uma tendência, mas o quanto a pandemia, por exemplo, acelerou tudo isso? Porque o Caio, na fala dele, contando toda essa história, dentro disso ele falou sobre bater cartão, ele falou sobre cumprir horário, sobre ter horário flexível, ele falou sobre plano de carreira, processo seletivo, sabe, tem muitas coisas que são... Não, ele tem uma bagagem que ele pôde viver todos esses lados e saber pesar, né? E entender também muito bem onde estou hoje, o que é que está acontecendo. Não, independente do modelo, tudo passa por, né, se não bater cartão, mas registrar ali, ter um horário, né? Você cumprir uma carga horária, você pensar em um plano de carreira, você passar por um processo seletivo. Então, independente do modelo, essas são questões que estão presentes e que fazem parte da relação de trabalho. Né? Eu confesso, César, que assim, nesse sentido eu fui um pouco privilegiado também, porque as empresas que eu trabalhei, principalmente na Booking, né, pela filosofia nessa que eu estou agora, eles têm uma pegada diferente de, por exemplo, de carga horária, de projetos internos. Então, assim, nessa empresa que eu tô agora, eles já trabalham há tanto tempo, essa parte de trabalho remoto, que já está meio que no DNA da empresa. Então, assim, amanhã eu não vou trabalhar, eu só trabalho até 6 horas, ou só trabalho... também tem um pouco da cultura europeia, né? Mas amanhã eu tô de folga, então se não fala comigo, a gente tem um Slack que a gente usa para fazer a comunicação interna. Deixa o Slack no mood desativado no fim de semana, não respondo mensagem. Nossa, mas assim, isso é respeitado, né? É respeitado, mas assim, eu também acho que é um pouco da posição, né? Na época que eu trabalhava como gerente de contas, eu não dava muito meu WhatsApp para os donos dos hotéis, mas tinha gente que dava e o cara não conseguia o suporte da Booking e ia falar com você, né? E aí você podia atender ou não, normalmente a empresa orientava que não, mas você sabe que às vezes a sua meta depende daquilo, você como vendedor também na Oi, dependia um pouco disso, você ficava mais tempo, você trabalhava fim de semana, mas porque você... Aquele negócio, você não precisa, ou a empresa diz que não, você não é para trabalhar, mas você sabe que se você fizer isso aí, você vai, né, você vai ter outras consequências. Então, eu vejo as pessoas, na posição que eu estou hoje, eu sou responsável pela parte de gestão operacional, ou de vendas, sales operation. Então, eu fazer a estruturação comercial deles. Não é uma função, digamos assim, urgente. Deu uma merda muito grande no comercial. Provavelmente não foi na minha área. Mas assim, na área de tech, provavelmente vai ter esse problema, suporte ou alguma coisa assim. Então, eu também tenho esse privilégio de ter essa flexibilidade, esse respeito pela minha função. Né? Eu sei que muitas empresas, elas querem fazer isso, mas dependendo do cargo, não tem como. Às vezes você tem um cargo de chefia muito alto que você tem que estar disponível, né? Então eu acredito que acredito na tendência, eu acredito que tem um pouco disso daí, mas também não é toda a função, né? Não dá para dizer que todo o trabalho que existe hoje ele vai poder ser remoto e vai poder ser feito com horário flexível. Não vai. Tem alguns trabalhos que eles tem coisas, não tem como, né? E você falou a questão do horário, eu fiquei um pouco curioso, falou, é uma loucura, porque você tá lidando com gente do mundo inteiro. Como que é isso? Tem horas que você vai estar 3 da manhã trabalhando, 7 da manhã, como que se dá isso de uma maneira organizada, né? Eu acho que o senso de urgência muda um pouco também, né, Caio? Muda.
Com certeza, com certeza. Então, o meu chefe hoje, que é o VP de Sales lá, ele resolveu que todo mundo que vai trabalhar no departamento de vendas, o comercial, ele quer que trabalhe em Londres, porque vendas é aquilo, é você abraçar, comemorar junto, você xingar, você bater, essas coisas. Então, você tá próximo, isso faz muita diferença. Mas o resto da empresa tudo é à distância, né? Então, o fuso horário daqui, acaba que minhas manhãs, elas são muito, manhãs e início da tarde, são super produtivas no sentido de reuniões, né? Eu falo com muita gente, mas chega ali, sei lá, a partir de 2 da tarde, que já é noite lá, é a hora que eu faço outros projetos, que eu trabalho em planilha, que eu vou trabalhar, sei lá, vou pensar, na verdade, não vou tão executar. Mas nesse caso você começa a trabalhar umas 4, 5 da manhã? Não, isso é outra coisa, eles procuram respeitar esses horários também, então eu não tive até agora nenhuma reunião antes das 8, por exemplo. Legal. Mas, por exemplo, a gente teve o lançamento do trimestre, falar como é que foi o trimestre passado e desse trimestre, a reunião foi às 10h30 da manhã, porque lá era de tarde, aqui era de manhã, então assim, a gente tem funcionários nos Estados Unidos, que daí, nos Estados Unidos tem vários fusos horários, né? Então, se estiver na costa leste e oeste é diferente. Tem vendedores, por exemplo, que eles não trabalham de manhã, mas eles trabalham de 1 da tarde às 10 da noite, por exemplo. Então, assim, é aquele negócio, você trabalhar numa multinacional, ou multinacional não deixa de ser multinacional, né? Mas numa empresa que ela trabalha em fusos horários diferentes, em países diferentes, que acaba que se adequa, né? Sim. Eu tô achando, era algo que eu já buscava, não obviamente a questão do fuso horário, mas trabalhar em algo que impactasse países diferentes e saber que um projeto, algo que eu criei, ele tá gerando um retorno, ou foi aplicado num mercado completamente diferente do meu e tá tendo sucesso lá, era um dos objetivos que eu tinha profissionalmente, né? Então, assim, estar numa posição dessa, tô achando ótimo. Tá pouco tempo. Eu acho que só complementar, Lima, rapidinho, que essa questão do fuso horário também, a minha empresa, por exemplo, ela tem a sede no Japão. E muitas vezes a minha gerente, por exemplo, pelo menos uma vez por ano, ela vai para lá e fica 2 ou 3 semanas lá. E a relação com toda a equipe, por isso que eu falei também que o senso de urgência acaba mudando um pouco. Porque é aquilo, tem algumas coisas assim que precisam ser urgentes, mas a gente sabe que assim, na hora que a gente está mandando um e-mail para ela está dormindo e vice-versa, né? Então você acaba se organizando também para que você encurte esses horários no sentido de tipo, vou mandar logo cedo que eu vou pegar ela no finzinho, ou pelo menos ela ainda está acordada, eu consigo falar com ela para ela tentar agilizar. Ou então você vai saber que você vai ter que esperar o dia seguinte e assim vai, entendeu? Perfeito. Agora, o que eu ia perguntar, na verdade, era o seguinte, uma curiosidade. Trabalhando... duas coisas. Você falou que a sua vontade também de mudar para lá, como que é isso? Você tem essa possibilidade de ir para lá, isso está em projeto. E como que funciona a remuneração nesses casos? Tanto assim, é um valor, digamos, em libra, que a empresa é de lá, e aí cada país que se vire para converter, e se é isso, e como que chega em você o dinheiro? Como que funciona? Eu acho que não só essa questão da remuneração, mas como, tipo, aqui é a CLT também, como que funcionam as aplicações das leis de trabalho, lei de trabalho lá, lei de trabalho aqui, férias, né? Tudo essa questão mais a legislação trabalhista vigente, qual é? Assim, tem muitos detalhes disso que eu confesso que eu não estou familiarizado ainda. Existe... vou respondendo as perguntas na ordem. A gente deve estar indo para lá no mês que vem, tá? Deve estar indo para Londres. Você vai mudar para lá então? Vou mudar para lá. Olha aí, notícia exclusiva aqui no WCast. Primeira mão! Primeiro que bacana, é o que você falou, era o sonho desde a Alemanha, né? Exatamente. E assim, a gente está super animado, da minha esposa também era o sonho dela e assim, existe a possibilidade de trabalhar remoto, mas como eu vou estar fazendo parte da equipe comercial e existe a possibilidade de trabalhar lá e do escritório de lá, faz super sentido ir. Né? Lógico. A remuneração, ela é em libras, mas principalmente porque eu estou indo para lá, então não fazia sentido ser em outra moeda, mas eu acho que por exemplo, esse outro brasileiro amigo meu, ele trabalha no Canadá. Eu acho que a remuneração dele foi em dólar mesmo, dólar canadense. Foi acertada por dólar canadense, né? Ô, Limeira, tá bem de família, hein, Limeira?
Pois é, que maravilha. Libra. Já sabe onde vai bater se precisar, né? Porra. Uma Heineken aqui é uma Libra, que coisa maravilhosa. Mas e como que é o sistema? Amigo aí, viu, cara? Me apresenta esse parente aí. Tá. E qual que é o sistema? E como que você recebe esse dinheiro? É um... Porque assim, o banco... Você recebe no banco? Como que eles pagam? Então, eu ainda não recebi o primeiro salário, né? Então não dá pra ter muita certeza. Mas o salário vai chegar. Confia que chega. Eu perguntei isso pra eles, obviamente, né? Quando eu aceitei o trabalho, eles falaram assim, ó... você vai passar a sua conta e a gente vai fazer a transferência, vai chegar na sua conta, não tem problema. Eu imagino que não é o meu caso, mas para alguns funcionários ou para alguns, acho que à medida que o salário vai aumentando, normalmente eles criam um PJ, né? E você presta um serviço para a empresa. A maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com outras empresas internacionais, assim, normalmente é assim. Até por questão de lei trabalhista, para evitar esse tipo de coisa, para evitar qualquer vigência, assim, que eu acho que fica numa zona meio cinzenta, por PJ, né? Então, num primeiro momento, não, mas como eu sinalizei para eles que eu iria para lá mês que vem, então também acho que eles não houve nenhum avanço nessa conversa, porque não há uma necessidade, né? Que bacana, interessante isso. E deixa eu te perguntar já indo para um outro tema. Como que você, por exemplo, essa empresa e até outras, como que você soube das vagas? O que você usa para saber das vagas? Que eu quero entrar um pouquinho no mundo do LinkedIn. Que eu tava até falando com a minha esposa, ela é do RH, e eu falei, o que você acha do LinkedIn? Ele falou, o quê? LinkedIn é a rede social mais confiável que existe, é uma coisa assim extremamente... bacana, achei que ela ia meter o pau, falar, são os canais. Não, é extremamente importante, utilizável, confiável. Olha. Então, eu fiquei emocionado. E aí eu queria saber de você, como é que você entra em contato com essa turma e se você é o LinkedIn realmente que faz esse meio de campo? Legal. O LinkedIn, eu acho a ferramenta sensacional. Eu cheguei a fazer curso sobre o LinkedIn uma época, para entender um pouco mais como é que funcionava. De fato, ela é uma rede social que, como envolve trabalho e consequentemente envolve dinheiro, as pessoas pensam um pouco o que elas vão postar, o que elas vão tomar partido. Muita gente é repreendida. Né? Sim, não, mas muita gente, a própria comunidade faz isso. Então, se você posta uma coisa que não tem a ver com o âmbito profissional, muita gente fala assim, LinkedIn tá virando Facebook, isso aqui não é um lugar para você postar isso. Então, assim, a repreensão. Sempre tem, mas assim, é porque a comunidade ficou tão voltada para isso que eu acho saudável, na verdade, eu acho que faz sentido, porque daí o ideal era isso, né? Era você ter canais diferentes para mensagens diferentes, né? Exatamente. Que hoje uma pessoa posta a mesma coisa, eu mesmo posto a mesma coisa no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no Facebook, que tem públicos diferentes, maneiras de postar diferentes, né? Recursos diferentes. Mas o LinkedIn é muito rico, o brasileiro usa muito o LinkedIn. Se não me engano, são mais de 60 milhões de usuários só no Brasil. Caramba! Não, o LinkedIn começou com Stories, por exemplo, só aqui no Brasil. Não tinha isso, não tem isso em outros países, né? Existem ferramentas específicas para avaliar se a sua foto no LinkedIn é adequada para o uso na rede social. Sim, sim. Muito louco, assim, ele é um universo gigantesco mesmo, que eu conheço pouco, mas enfim... Até como a própria ferramenta... Até como a própria ferramenta funciona, ela limita um pouco esses outros vieses. Então, por exemplo, você tem uma foto de perfil, não dá para você ver o histórico de fotos de perfil que a pessoa teve. É aquela foto lá, ela bota a foto que ela quiser e acabou. Não existe você ver, quero ver as fotos da pessoa. Não é muito fácil você ver todas as publicações que a pessoa fez. Então, meio que você acompanha o que está sendo falado agora, né? Eu postei sobre isso. Não dá pra ficar stalkeando no LinkedIn, né? Não dá. Não dá pra stalkear o histórico da pessoa. Quem é Maria Lattes dá, né? Exatamente. Maria Lattes. Mas a ideia do LinkedIn, ela é muito assim, de você... Você pode, por exemplo... a ideia do LinkedIn é conexões, né? Então, você tem conexões e você consegue ver quem são as conexões com aquela pessoa. Então, eu tenho uma vaga no RH...
da Ajinomoto. Então eu consigo entrar lá e ver a pessoa, ou entrar na Ajinomoto e ver quem são minhas conexões lá. Então eu consigo ver quem são os funcionários de lá, se eu tenho algum funcionário em comum, qual que é o cargo dele, eu já posso abrir uma conversa. Ele já meio que dá esse destaque. Você tem 5 pessoas que trabalham nessa empresa ou que conhecem alguém que está de primeira linha, digamos assim, conhece a empresa. Ele já abre para você abrir essa conversa. Então realmente é muito networking, né? Apesar do LinkedIn ser uma ferramenta fantástica, tem muita vaga vaga interessante lá, mas quando eu recebi a proposta agora de emprego, fazendo uma retrospectiva, os empregos que eu tive, todos foram por indicação interna. Mas eu acho que isso é meio geral, né, Caio? Acho que vocês até podem falar melhor que eu, mas eu sou um pouco que eu já ouvi ou li, etc. Muitas pessoas falam, não, você tem que aplicar para vaga, você tem que fazer, você tem que procurar, mas a primeira linha é a pessoal, é a indicação. Ativa os seus contatos e deixa claro que você conhece, que você está procurando, que você está disposto, e enfim, porque eu acho que realmente é o meio mais efetivo, né? Na Booking, como eu falei, foi uma amiga de Clara que estava na empresa, e eu nem sabia que tinha escritório da Booking em Natal, nem pensava na minha cabeça ser funcionário, mas eu vi a vaga, vi a empresa, gostei, apliquei e passei. Na Oio foi a mesma coisa, tinha um amigo que tinha entrado na Oio, e eu falei com ele, falei que tinha interesse, ele me indicou para uma pessoa, fiz a entrevista, também passei. E eu conversando com esse amigo meu, eu falei para ele do interesse que eu tinha de ir para fora, e ele falou, cara, eu tô com uma vaga aqui, que eu acho que tem o seu perfil. Essa vaga, assim, foi interessante porque a vaga não existia. Meio que foi construída, então assim, quando eu entrei, até no processo não estava muito claro qual seria meu escopo, o que eu ia fazer. Até hoje está um pouco, eu estou identificando muita coisa, né? Mas assim, tanto que a remuneração foi negociada porque não tinha o cargo antes, não tinha escopo, não tinha nada. Mas é porque é uma empresa que está crescendo muito rápido também, né? Então, mas foi por indicação. Então, realmente, eu vi assim, quando eu estava aplicando para a vaga, eu vi que os processos que eu cheguei mais longe foi aqueles que eu tive indicação de alguém. Então, eu comecei a ver a importância desse networking, né? Muito mais do que você aplicar para a vaga, é você ter realmente um network. É por isso que o César falou, de você tornar as pessoas conscientes que você está procurando um outro emprego. No meu caso, eu tive a sorte de falar com um amigo meu que está nessa empresa no Canadá, e eu falei, cara, eu tô querendo ir para a Europa. Ele falou, bicho, tem uma vaga para a Europa. Então, e tem o seu perfil agora que você falou, tem tudo a ver e tal. Então, as pessoas às vezes... Se você não fala, ele não ia falar, nossa, eu tô numa vaga, cara, você não conhece. Exato, não ia falar para mim, não ia chegar em mim. Então, assim, essa questão de se expor, eu acho importantíssimo, e eu lembro de um curso que eu fiz excelente para quem pensa em empreender, chama Empretec, é um curso do Sebrae. Esse curso é feito foi criado... Ele existe há um tempão, né? Existe há muitos anos. Ele foi criado pela ONU, na verdade, e eles fizeram um estudo com empresários do mundo inteiro para pegar quais as características que os empreendedores de sucesso no mundo tinham. Fizeram esse estudo mundial vários anos e compilaram nisso num curso de imersão, uma semana e tal. É sensacional esse curso. E aí no Empretec teve uma frase que ele falou no início que me marcou muito, e eu procuro aplicar isso em qualquer curso e em várias áreas da minha vida que tem a ver com isso, né? Que ele falou, quem mais vai aprender aqui é quem mais se expõe. Se você se expor muito, você vai aprender muito. Se você não se expor, você vai passar o curso todo e você não vai aprender nada. Então, assim, eu lembro que em vários seminários que eu participei, em vários treinamentos, sempre assim, tem alguém que quer ser cobaia? Eu já levantava a mão, eu ia. Então, assim, eu me expunha, tem alguém que tem uma pergunta? Eu sempre fazia pergunta. Então, eu sempre me expunha, e realmente eu via que isso trazia um benefício, que as pessoas, às vezes eu falava nessa exposição, falava de alguma dor, falava de algum objetivo que eu tinha, algo assim, algum projeto, as pessoas vinham falar comigo depois, eu gostei do que você falou e tal. Então, assim, às vezes vem nisso, né? Pois é. Então, é uma mistura de network com exposição. Desde que... Não, pode falar, por favor. Desde que você tenha óbvio, né, uma certa segurança ali, né, do que você está fazendo, do que você está falando, ajuda muito nessa exposição. Obviamente, quem é mais tímido ou não tem tanta familiaridade com isso,
para se expor, por exemplo, até fazer um podcast, um vídeo, uma live, tem gente que não vou porque eu não tenho vergonha. Então, assim, acho que o smartphone ajudou um pouco a tornar isso mais familiarizado, né? Uhum. E eu acho que ainda, em relação ao LinkedIn, de quebra, ele é uma fonte de conteúdo maravilhosa. Se você também souber direcionar, né, ver ali quem são as pessoas que você que você segue, nem sei qual é o LinkedIn, mas faz parte da sua rede de contatos, sabe? É uma rede sensacional, assim, eu já li muita coisa, eu já soube de muito evento, de workshop, ou treinamento, ou cursos de curta duração, palestras, etc. Maravilhosos, tudo pelo LinkedIn, né? Então eu acho que além da questão da rede, do networking, ele também é uma fonte de informação, de conteúdo muito bacana. O LinkedIn também, ele tem um limite você pode ter muitos seguidores, mas ele tem um limite de conexões, se não me engano é 30 mil. Então, assim, não dá para você pode ser uma celebridade, digamos assim, tem muitos seguidores que escutam suas postagens, né, tudo que você coloca lá. O Ricardo Amorim é fortíssimo no LinkedIn, fortíssimo. Mas você não consegue ter muitas conexões. Não dá para ser esses influencers que tem 1 milhão, 4 milhões, 10 milhões de seguidores. Não é esse o objetivo e não é assim que funciona a rede. Então eles limitam. Então você acaba que tem muita gente que é criteriosa, né? Não vou aceitar qualquer pessoa como conexão. Então tem o perfil de cada um, né? Interessante isso. Muito bom. Você ia perguntar alguma coisa. Era que o Nenê é só comentar aquilo pelo que o Caio falou sobre o se expor, né? Eu tô adorando isso que você tá falando tudo, mas eu sou um pouco contrário. Se você falou assim de se expor, eu tento me expor o mínimo possível. Esse negócio, apesar de fazer live aqui com o pessoal do podcast, eu sou uma das pessoas que menos quer levantar a mão pra perguntar. Falar em público, pra mim, é uma das coisas mais difíceis, assim, é uma tortura pra mim. Eu saber caiu no meio de dois que falam pra cacete, né? Mas isso que você falou, que se expor contribui tanto com o aprendizado quanto pro seu crescimento, eu nunca tinha pensado nisso. Muito bacana. Assim, obviamente depende um pouco do seu trabalho, da sua função, dos seus objetivos, né? Claro. Mas... pela experiência, você aprende muito mais pela experiência vivenciando do que de fato só lendo ou assistindo, né? Então a ideia de se expor tem um pouco disso, né? De você funcionar como uma imersão mesmo. Eu lembro que eu fiz curso tem um livro que eu gosto muito, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, e eu fiz um curso deles também. O curso é sensacional, muito interessante. Ele ensina a falar em público, ensina você a como... é um curso de relacionamento interpessoal, né? Muito interessante. E, por exemplo, recentemente agora eu pensando no LinkedIn, depois eu fui demitido, né? Eu fiquei pensando no LinkedIn, inclusive, e eu vi que lançou os stories do LinkedIn. Falei, cara, eu vou lançar aqui um desafio para que me obrigue a eu postar algo no LinkedIn todos os dias, porque isso vai aumentar minha relevância e aumentando minha relevância dentro do LinkedIn, na hora que uma empresa procurar uma vaga ou funcionários para aquela vaga, profissionais, o meu resultado sai primeiro, né? Então a ferramenta tem um pouco disso. Quanto mais você interage com ela, mais ela te dá relevância dentro da busca de empresas por profissionais, né? E aí eu fiz um desafio, na verdade fiz o meu Instagram, e eu falei que durante 30 dias eu ia escutar 30 resumos de livro e ia passar os meus insights sobre aqueles livros, né? Então, assim, eu queria fazer um desafio que não fosse como eu posso dizer, eu queria que fosse algo que tivesse uma pegada um pouco profissional, né, e que eu pudesse aplicar no LinkedIn. Então a ideia foi assim, eu quero gerar conteúdo todos os dias, durante 30 dias no LinkedIn, isso vai ser interessante. E eu comecei a fazer nos stories do Instagram. E aí eu comecei a fazer e foi muito interessante, porque as pessoas começaram a dar feedbacks positivos, começaram a participar, e aí a minha ideia, na verdade, surgiu de, tem gente que fala que você pode, o ideal, sei lá, né, ler um livro por mês, e assim, se eu escutar 30 resumos, um por dia, e pegar só a ideia principal daquele livro, será que no final de 30 dias eu vou ter adquirido mais conhecimento do que se eu tivesse lido só um livro, né? Meio que a ideia surgiu daí, e aí eu separei 30 livros voltados para essa parte de negócios e tal, empreendedorismo, e todos os dias eu falava de um livro diferente. Foi uma experiência riquíssima, para mim foi muito bom, porque muitos livros eu queria
ler, fazia muito tempo, enrolava e entender o resumo, e eu me forçava em dar um insight no final, dar o que eu achei do livro, o que eu não achei, alguma vez que eu apliquei aquela ideia na minha vida. Então, isso me ajudou a, assim, obviamente, você faz os primeiros 2 dias, aí todo mundo mostra, blogueirinho, você quer ser blogueiro e tal, isso é normal. Mas eu costumava falar isso com um amigo meu. Depois que se passa de uma barreira da vergonha, que dura 1 dia, 2 dias, e que normalmente são seus amigos mais próximos que vão fazer esse tipo de piada, depois disso você se sente muito mais confiante para fazer vídeo. E outra coisa, uma coisa é você ficar postando o cachorro, o prato que comeu, a academia. Outra coisa, você estava postando conteúdo. Isso é incrível, Sim. Isso é muito legal e digno de dar mais confiança também, né? Então, a ideia foi por um lado, a ideia era fazer no LinkedIn, acabou que eu não cheguei a postar no LinkedIn, mas o engajamento no Instagram foi muito legal. Então, e você cumpriu os 30 dias? Eu fiz 27, faltam 28, falam 3 livros, porque eu comecei a entrar em alguns processos. Nesse meio tempo, eu montei uma consultoria com um amigo meu, que também trabalhou na Booking comigo, voltado para hotelaria, e a gente fez um canal, e aí tá fazendo live, ele lançou curso ontem. Então, assim, eu comecei a entrar em outros projetos, aí participei desse projeto para poder, nessa vaga de Londres, então fiquei com preguiça, ficaram faltando 3 livros. Tá no seu direito. Mas... E daí, qual foi a sua conclusão? Vale ler um livro bem lido ou ouvir 30 resumos? Olha, nesse tipo de livro, que é um livro de não ficção, né? Ou que muita gente chama de autoajuda, eu achei mais interessante ler os resumos. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Um livro, ele tem, sei lá, 150, 200 páginas, mas ele tem uma ideia central que normalmente daria, sei lá, 20 páginas, que seria uma apostilazinha que o autor faria, que realmente aquilo ali é o que vai fazer diferença naquele livro. Só que ele não dá para vender um livro de 20 páginas, então ele coloca case, coloca fluxograma, coloca prefácio. Tem um termo técnico para isso. Qual que é esse termo, Cesário? É um termo técnico? Encher linguiça. Encher linguiça. Aqui que era lero-lero. Também, tem um gerador de lero-lero, mas é a boa enchida de linguiça, né? Exatamente. Então, assim, quando no meu caso, escutando um podcast de 30 minutos, os caras já pegam o principal, né? E você viu também por outro motivo. Então, assim, já dá uma filtrada boa. E existe outro motivo também, que muitos livros são muito chatos, os exemplos são muito ruins, a temática não era o que você imaginava. Então, também serve para dar uma filtrada, né? Então, se vale a pena você se aprofundar num livro, por exemplo, tem uns livros, o Antifrágil, por exemplo, que é um livro do Nassim Taleb, um livro fantástico. Só que o livro tem, sei lá, 700 páginas. Minha mulher gosta, minha mulher vai amar esse programa. Que ela vai se identificar muito com você. Eu acho que você é um... legal. Porque ela pensa, ela gosta também dessas mesmas coisas. Ela faz curso pra caramba. Ela lê, ela ouve resumo. Esses livros todos ela adora. E tudo isso pra falar o quê? Pra falar que ela tem esse antifrágil na prateleira dela. Então, esse antifrágil também essa questão do resumo é bacana também pra esse tipo de leitura, né? Não dá pra gente também exatamente. Né? Tem sei lá... Né? Eu acho que queira assim, queira não... Opções que são insubstituíveis, né? E pra quem não gosta, não tô dizendo que é o seu caso, mas tem muita gente que não gosta de ler, não tem um hábito, não lê, não sei o quê. É uma maneira de se aproximar da obra também, sabe aquela coisa? Tem seu valor nesse sentido, né? Uma outra coisa que eu escutei uma vez que eu achei muito interessante sobre livros, e principalmente livros de negócio, é porque a gente cresce lendo livros de ficção, de história. Então ela tem uma ordem cronológica, digamos assim, mas ela tem um início, meio e fim, e você tem que ler do início, o meio e o fim, senão não faz sentido, ou você estraga o final se você lê antes. Um livro de negócios não necessariamente tem, inclusive a maioria não tem, então você pode começar a ler do meio, ou você pode pular uma parte, não é isso que vai estragar. Um livro de consulta, quase, né? Então, exatamente. Então, quando você escuta um resumo, você consegue ter uma ideia, se você, esse tema me interessa, vale a pena me aprofundar. Aí você vai ver os exemplos, aí você vai ver como o autor chegou naquela teoria. É mais interessante, mas você consegue aproveitar. Eu sinto que eu consigo aproveitar melhor quando eu faço isso, né? Mas, de fato, César, você está certo, não é todo tipo de livro, não, que dá para fazer isso. Muito bom. O que mais, meninos? Nossa. Eu tenho um maneirinho. Você quer? Não, só ia falar papo maravilhoso.
Que bom. Então, deixa eu só voltando um pouquinho da questão, né, dessa sua última experiência, tanto do processo que você está trabalhando e daqui a um mês você está indo para lá e tal, mas que você falou que tem muita gente que está espalhada pelo mundo e que não necessariamente vai fazer esse mesmo percurso que você de ir trabalhar lá em Londres. Como que né? Como que se constrói esse processo de integração, o famoso onboarding, né? Como que se dá essa transmissão da cultura da empresa, do que se espera e etc., com todo mundo espalhado no mundo inteiro, né? Como é que foi, sei lá, fala um pouquinho da sua experiência, de maneira geral, como que a gente será que imagina que pode ser isso no futuro? Só para dar uma contextualizada também, porque não sei se todo mundo sabe ou não, eu mesmo que nunca fui da área corporativa, soube faz razoavelmente pouco tempo. O que é integração? Você chega numa grande empresa, né? Empresa, então é um processo de fato que você vai, você assiste uma apresentação de alguém da empresa, você entende, você vai de fato conhecer a empresa no seu âmago e do que cada um faz, né? Quais as divisões de negócio, a cultura da empresa. Né? E também a passagem de serviço, né? O que você vai fazer de fato, quem é que vai, né? Qual que é o seu escopo. Que começa do macro, né? Geralmente vai afunilando para chegar ali o seu dia a dia, né? Rotina e tudo mais. Então é interessantíssima a pergunta. Varia de empresa para empresa, mas sei lá, isso pode ser feito em um dia, isso pode acontecer em uma semana, mas existe ali um padrão, né? Agora, cada um em um lugar do mundo. Tudo digitalmente, numa startup, né? Como é que é isso? Ou tu vai cair em terra, vai falar, na verdade não precisa disso, vamos trabalhar aqui, é o que interessa. Legal. Por exemplo, o meu onboarding na Booking, ele foi uma semana no próprio escritório, mas assistindo o vídeo de Amsterdã, né? Assistindo o vídeo do pessoal, do vídeo gravado, tinha toda uma sequência, tinha um quiz no final. Amsterdã, porque o Booking assim, é de Amsterdã? A Booking é de Amsterdã, não sabia. É da Holanda. Então, assim, todo o onboarding, eu não tive um treinamento, eu tive uma ambientação, né, com meus colegas, fazia o shadow, né, que é ficar junto para você entender como é que é o trabalho e tal, mas a primeira semana quase que inteira foi só assistindo o vídeo, e aí a maioria dos vídeos, no caso da Booking, era da central para poder falar a mesma língua, né, com todo mundo. E literalmente falar a mesma língua, porque só dentro da Booking tudo era inglês. Então, se eu entrava no sistema, eu vou deixar um registro lá em inglês, eu vou mandar um e-mail para qualquer pessoa da empresa, se for pro meu chefe que está sentado do meu lado, ele tem que ser em inglês, não é para eu mandar em português. Porque se depois precisar de alguma coisa, todo mundo tem acesso àquilo ali, né? Então, na Booking já tinha um pouco dessa filosofia, esse onboarding à distância e tal. Na Amplifier que eu estou agora, por ser uma função nova também, então, assim, eles me passaram uma sequência de vídeos, eles estão fazendo muito o cara que é meu chefe hoje, ele dá o treinamento para os novos funcionários, então, assim, ele começou a gravar no Zoom os treinamentos que ele dava, então o pessoal vai pegar esses treinamentos que ele dava pelo Zoom, aproveitar esse período de pandemia, que ele deu muito treinamento online, tá tudo gravado, editar e fazer um cronogramazinho para os novos funcionários. Mas, de fato, eu senti, logo agora nessa primeira semana, né, teve essa reunião com a empresa inteira, com todos os funcionários, os 45 funcionários, todo mundo online, mostrando os números e tal. Então, de fato, você sente um pouco de falta, eu pelo menos senti um pouco de falta de... você vê o pessoal, você vê pessoas que provavelmente, eu não sei quando que eu vou conhecer pessoalmente, se eu vou conhecer, né? Pessoal de suporte, de tech, de marketing... Então, assim, é um pouco de mudança do pensamento, né? Da maneira de trabalhar, mas o que eu acho muito interessante dessa empresa como negócio e como, né, empresa e que tem funcionários e tudo, é que o seu mercado de fato vira um mundo, tanto para clientes como para funcionários. Então, assim, abriram uma vaga agora de escritor de conteúdo em inglês, e falaram, precisa ser inglês, a vaga é remota, abriu no mundo inteiro. Então, assim, tem, sei lá, 3 mil candidatos já. Tem 500 de Los Angeles, tem 600 de Londres, tem 300 de São Paulo, sabe assim? E não interessa de onde você é. O importa é que se você traz o conteúdo bom o suficiente, você faz um bom trabalho, você vai ser um talento dentro da empresa, por que não te contratar? Só por causa de uma barreira geográfica? Então, assim, isso eu acho sensacional. Isso mostra também o quanto o inglês é importante, hein? Sem dúvida. Eu, por exemplo, já pegando um gancho nisso daí,
Na Booking você só entrava se você falasse inglês, porque todos os treinamentos eles eram em inglês. Eu fiz treinamento, por exemplo, no Chile, o instrutor era em inglês, falava inglês, mas todos os participantes ou falavam português ou espanhol, mas a gente escutava todo o treinamento em inglês, a gente respondia em inglês, tudo do sistema era em inglês, os eventos que eu participei era tudo assim. Na Oio, todos os cargos de gestão, você tinha que falar inglês fluente, porque uma hora ou outra você ia falar com algum indiano e você precisava falar inglês. Os vendedores não, mas quem é gestor sim. Então teve gente que não foi promovida porque não sabia falar inglês, teve gente que não foi recrutada porque não sabia falar inglês, e nessa empresa então mais ainda, né? Ainda. Então, sem dúvida, hoje o inglês, mas de novo, depende um pouco do seu objetivo profissional, né? O meu objetivo sempre foi estar numa empresa que eu tivesse impacto internacional. Mas dependendo de como você está trabalhando, ou de onde qual é a sua função, o inglês ele é importante. Eu considero o inglês importante até para ter acesso à informação, né? Um dos treinamentos que eu fiz quando eu entrei na Booking foi um treinamento de hotelaria de uma faculdade na França, que eu fiz à distância, todo em inglês, né? E eu, quando entrei na Oi, eu queria falar esse treinamento, eu queria mostrar esse treinamento para algumas pessoas, e as pessoas não sabiam falar inglês, não podiam fazer esse treinamento. Então, você limita seu conhecimento também, né? Então, isso eu acho fundamental, né? Realmente. E aí, voltando um pouquinho da questão, né, de estar cada um num canto, e falamos de integração, onboarding e etc. Mas tudo isso não torna muito impessoal a relação com o trabalho? Um pouco. E geral, assim, não só pro Caio, mas pro Nenê e pro Lima também, o que vocês acham? Porque não tem aquele tete-a-tete ali, né? Não tem aquela coisa de você, de fato... tudo bem, tem olho no olho por uma conferência, uma videoconferência e tal, mas não é igual, né? Não é. Não, mas eu acho o grande lance... quando tá proibido nesse podcast falar de novo normal, mas o lance é que é bem isso mesmo, não tem mesmo, e é isso mesmo, não é pra ter, é outra coisa, sabe aquela coisa, Mas aí eu acho que a gente entra num paradoxo, cara, porque as empresas tentaram tanto, assim, lutaram tanto até hoje pra quebrar a formalidade e tornar tudo mais pessoal e mais, para as pessoas terem uma conexão maior e tudo mais. Mas, mas é o grande paradoxo das redes sociais. Você tem 200 amigos, não sei o que, você nunca foi tão solitário, entendeu? Você tá ali na sua casa e não sabe quem é seu vizinho, e assim vai. Então eu acho que é isso, é o que você falou, é o grande paradoxo. Existe isso por um lado, mas por outro é isso mesmo, não acabou, esquece contato, tapinha nas costas, cafezinho, não sei o quê. Eu vejo mais desse lado meio radical, assim, é isso mesmo, é preto no branco, esquece isso. Não tem, é vida que segue. Eu não sei o que o Caio que vive isso acha, mas a minha visão é isso e vamos aceitar isso, entendeu? Porque o Neném falou uma coisa... Fala, Caio. Tem uma linha de raciocínio que eu gosto muito, depois que eu vi a maneira como isso foi explanado, realmente fez sentido para mim. Tem um cara que eu gosto muito, chama Murilo Gun, não sei se vocês conhecem. Ele é palestrante, empreendedor e tal, e ele falou um pouco sobre isso daí, sobre o movimento que existiu e nessa era que a gente está vivendo, de passar do offline para o online, né? Então, a propaganda, né, o marketing era um outdoor que era offline. Quando passou para o online, o que eles fizeram? Vamos pegar o outdoor e vamos colocar ele na tela do computador. Fizeram um banner, né? Aquele banner de site. Depois eles viram que a revolução foi do online para o online. E aí criaram o Google AdWords, criaram maneiras de remarketing, você saber quem é a pessoa, traquear, você ter um nicho, blá blá blá. Então, assim, a primeira atitude é sempre passar do offline para o online puramente como é. E depois que está no online, fala assim, não, mas vamos repensar aqui. Aí você repensa do online para o online. Outro exemplo é essa questão das lives, né? Então, as lives, elas começaram como? Pegaram um show e falaram, cara, em vez de fazer um show na frente de uma câmera agora, pronto, é isso. Então passaram do offline para o online. Aí agora do online para o online estão começando a pensar outras maneiras. A Ivete que faz uma live que era na cozinha da casa dela, tipo, cozinhando, brincando, falando com o filho, vou cantar uma música aqui agora. Então, assim, já é uma outra revolução. Lives, né? Aquela coisa toda. Exatamente. Então, assim, aí voltando isso agora para dentro do mercado de trabalho, eu acredito que o primeiro momento vai ser uma tentativa disso daí, César, de pegar o offline para o online mesmo, e a reunião é desse jeito, e é do jeito que fazia, até a gente conseguir pensar do online para o online, né? Que as empresas que já trabalham remotamente há muitos anos já conseguem fazer.
mas é justamente isso. Ó, você tem que trabalhar de 8 a 5. Isso é o offline. Quando vem para o online, você tem que trabalhar de 8 a 5. Daqui a pouco vai ver que não é bem assim, né? Às vezes você pode ter uma flexibilidade, você pode sair no meio do seu dia para fazer ir no médico, fazer alguma outra coisa, desde que você entregue seus projetos, entregue a sua demanda de atividades, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que essa tendência do offline para online, depois do online para online, o mercado de trabalho está passando agora. Faz bastante sentido isso. E é o que eu falei, a pandemia veio para acelerar um pouco isso daí. Há quanto tempo a gente tá falando de trabalhar em casa, de videoconferência? Não, saiu o home office, saiu a forceps. Exatamente, mas saiu. A minha empresa tem uma cultura muito conservadora. E aí tinha, assim, muito de vez em quando, a questão do home office e tal. Mas assim, pelo menos nas grandes empresas hoje em dia, ou nas empresas que tem ali uma certa... que são uma certa referência no mercado, o home office já é algo que existe, as pessoas vão para as entrevistas e o salário é esse, não sei o que, são quantos dias de home office, entendeu? Já home office mesmo, não é papinho furado de quando der você vai para casa, estabelecido. E a minha empresa, como eu disse, com uma cultura bastante conservadora, tinha ali uma intenção, mas assim, não, calma, espera, vamos ver como é que vai ser e tudo mais. Chegou a pandemia, deu no meio. E assim, não, vai todo mundo ficar em casa e todo mundo informou, todo mundo entregou e tá todo mundo feliz. Na verdade, acho que até que é nada como uma boa crise para todo mundo se reinventar, né? Sim. Tanto as empresas quanto quem tá sai da zona de conforto, né? Sai da zona de conforto, Pois é. É assim, a ideia esse negócio de startup, eu estava falando com meu irmão isso hoje, sobre essa questão da startup. Então, assim, eu trabalhei na Booking, era um pouco assim, ele trabalhando em outras empresas assim, que você chega, aí tem o puff, aí tem café à vontade, aí tem biscoito, aí tem Nenê conhece bem videogame. Nenê fala da experiência dele. Você pode ir de bermuda, mas você trabalha 22 horas por dia. Exato. Pois é. Só que o que acontece? Hoje, quando passou para o home office, esse diferencial desse ambiente cool não existe mais. Não existe mais. Nada, né? E exatamente. Então, assim, beleza, eles podem dar a estrutura de você leva a sua cadeira, leva a cadeira do escritório para casa, eles vão lhe dar um monitor, beleza, esse tipo de coisa. Mas existe também, assim, as empresas vão ter que repensar isso que eu estava falando, César, do paradoxo, né? Mas assim, como é que elas vão se reinventar agora para o trabalho continuar sendo atraente, sendo que o ambiente ele é digital agora? Então, algumas coisas de fato vão ter que mudar. Umas coisinhas que eu acho engraçado, por exemplo, o Slack tem, mas eu já vi isso em outras ferramentas também, que é de comunicação interna da empresa, que eles têm um botzinho, um robozinho, que eles fazem, chama, Random Coffee. Então eles marcam um café entre duas pessoas aleatórias da empresa para você conhecer, porque normalmente numa empresa às vezes você cruza no corredor e toma um café. E essas ferramentas elas fazem um pouco disso, né? Eu não sei, eu não lembro agora de que empresa, eu não sei se é Natura, eu não me lembro agora, mas também nessa onda toda de todo mundo tá trabalhando remotamente e uma loucura isso e aquilo, o presidente da empresa disparou um invite para todo mundo na hora do almoço, como se fosse uma reunião, mas na hora que a pessoa abria, falava: eu estou marcando esse invite, é um compromisso meu com você, para você cumprir o seu horário de almoço, para que você fique, mesmo estando na sua casa, que você entenda que você precisa ter o seu tempo e que você não tem que estar o tempo inteiro disponível às questões do trabalho. Basicamente era isso. E quando alguém marcar uma reunião no horário de almoço, fale para essa pessoa que o presidente da sua empresa já marcou uma vez uma reunião exatamente para que ninguém marque nesse mesmo horário. Algo nesse sentido. Mas a mensagem era: tudo bem, tá todo mundo em casa, tem que estar disponível, mas você também tem que aprender a ter o seu tempo. Porque esse é o grande lance do home office agora, nesse momento. As pessoas, é bom o que eu queria, mas estão trabalhando muito mais, e para as empresas tá lindo, né? Galera cagando um sangue federal, economizando e trabalhando full time quase, é bem isso, sem almoço. Às vezes eu vejo a Valesca nessas, me irrita um pouco, eu falo: pera um pouquinho, tem que falar, estou no meu horário de almoço, estou almoçando, que é isso? Aí não é bem assim, veja bem, você é um radical. Eu sou um pouco radical com as coisas. Mas é isso, então
muito legal mas essa eu concordo concordo com você, Lima. Essa questão vai um pouco da cultura da empresa, tá? Sim, nas sim. empresas que eu participei, por exemplo, na Booking, era muito assim, horário de ir para casa, amigo, horário de sair para casa, horário de almoço, horário de almoço. Eles não porque era banco de horas também, então assim, eles empresas recebia, mais você tomava sérias feedback, tendem né? a respeitar isso um pouco mais. De novo, tá muito assim, cara. Que agora a gente tá trabalhando de casa, mas mesmo assim existe um controle. Mas quando a gente tava indo pro escritório, deu o horário. Se eu passasse 20 minutos a mais do meu horário, minha chefe olhava, você tá fazendo o que aqui? Eu e ainda? o César, a gente é muito mal acostumado nisso, que a gente vem de uma porque a gente escola trabalha que não... Uma agência que era, Uma agência em geral é isso, né? Esse ambiente de agência. E assim, você era mal visto se você saísse no seu horário, entendeu? O que é o fim do mundo, tá né? com a vida ganha, pô. Tá que desmotivado. Que saco, né? É tipo de represália que você recebe que não leva a nada e, pelo contrário, só frustra o funcionário. Você não vai entregar mais por causa disso. Pelo contrário, você fica enrolando até alguém sair primeiro. É um pensamento completamente ultrapassado. Mas o que eu ia falar da Booking? Desse parte do ambiente. Era muito legal, assim, trabalhar nesse ambiente de startup, né? De totó, videogame, era a experiência que eu tive lá que eu achei legal, assim, pelo menos foi, né? De novo, a experiência de lá. A gente vai lhe dar muita coisa. Agora também a gente vai lhe cobrar uma performance que seja à altura. Então, eu me sentia muito bem, porque eu estava num ambiente que tinha muitas pessoas de alta performance, digamos assim, e eu tinha acesso a muitas coisas boas, mas eu sabia que eu tinha aquilo ali porque era cobrado, né? E assim, existe também um pouco, aí já é um outro assunto talvez dentro desse nicho, mas é um pouco esse e-mail do diretor, César, eu acho assim, legal, mas convenhamos que não é mais do que obrigação a pessoa tirar horário de trabalho. Exatamente. Né? Parece então, que a empresa é revolucionária. Exatamente, não. Mas a coisa se tornou necessário, velho. A coisa virou em tal ponto que o e-mail desse se tornou necessário. Exato, porque o que acontece? Talvez não sei se é o termo correto, mas a média gerência começou a cobrar muito a galera. Precisou vir alguém em cima para mostrar para todo mundo. Dar um top-down ali, pronto, claro. Então, a galera precisa cumprir horário e vamos ser racional, né? Mas a gente brincava assim, eu falava isso com um dos amigos lá, tinha puff lá na empresa, na Booking e tal. Mas a gente falava assim, bicho, tem puff e tal, mas vai lá trabalhar do puff pra você ver. O que tá fazendo aí, bicho? Vai pro seu mesmo, vai trabalhar lá, tem estrutura. Então assim, é aquele negócio que tem, mas é exatamente não o que o Nenê falava, né, Nenê? É bem esse seu ponto de... Ele trabalhou na Nubank, o Nenê. Foi basicamente isso que o Caio falou. Lá até você podia sentar, eles até incentivavam. Por exemplo, quem queria fumar, ia pro terraço, fumava trabalhando. O pessoal adorava, né? Mas... tinha cachorro, o pessoal levava o cachorro, ia trabalhar de pijama, de pantufa, mas é aquela coisa, levantar pra ir no banheiro já tirava tempo de trabalho dentro da sua jornada ali, sabe? Então, família, você tem um monte de coisa aí pra brincar, pra se divertir, pra ser legal, mas era meio que pra botar na foto da revista ali que ia visitar, ia fazer uma entrevista com o CEO, sabe? Porque, concordo plenamente. Você ir no banheiro já perdia tempo, meu amigo, né? É difícil. Que situação. E vivo roxinho. Eu tô cada vez mais feliz. Foi a partir daí que eu usar fralda geriátrica. Mas você sabe puxada. Existe tem um pai do amigo nosso, é médico, trabalha no Poupa Tempo, e o médico ganha por exame. E daí ele conta que ele às vezes vai fumar, tal coisa. Ele conta que tem médico, unha de fome, que os caras não levantam pra ir no banheiro, porque o tempo que você vai no banheiro é 10 minutos que você perde o dinheiro no exame. Então, é uma coisa assim. Deus. Tem médico que, sei lá, os caras são mão de vaca, os caras passam sei lá quantas horas, que é o plantão, sem ir no banheiro pra não perder tempo de chamar a gente, sabe assim? Porque médico tá precisando, né, coitado? Tá difícil. Interessante. Bom, que mais? Bom, estamos aqui com um belíssimo programa, eu deixo na mão de vocês. Vamos andar, vocês querem arrematar de alguma coisa? Foi uma aula praticamente, eu amei. O Nenê não é de elogiar, o Nenê não é de elogiar no ar, já fez um elogio aqui.
Então, eu deixo com vocês. Vamos adiante. Mais alguma dúvida? Por mim, vamos adiante, mas fica o convite aí pra fazer versão 2 direto de Londres. Aí, eu acho. Muito bom. Vamos deixar o período de experiência, uns 2 mesinhos, a gente retoma esse assunto. Eu acho muito válido. Pra ele poder falar mal, né? Não, porque eu acho que é também trazer um ponto de vista. Vamos falando sério. Assim, e aí, como é que é? O brasileiro que não só trabalha na multinacional, mas trabalha na multinacional lá fora. Como é que, né, o dia a dia das relações de trabalho? Tem o cafezinho também? Não tem? É assim, cai a caneta? Aceito, eu acho, ó, já tá topado aqui. Pauta pra daqui 2 meses. Pauta pra já aceito. Maravilha. Mas uma coisa que eu vi, Lima, eu pensei até em escrever alguma coisa sobre isso, mas assim, isso obviamente particular e é o meu ponto de vista, e obviamente eu fui e sou muito privilegiado na minha vida de todo o acesso a todas as oportunidades que eu tive na minha vida, né? Então eu não sou muito parâmetro para algumas coisas. Mas eu vi, por exemplo, eu sou nordestino, nasci lá em Natal, eu vejo que a gente tem muita coisa boa, a gente tem muita habilidade, a gente tem muito talento que às vezes não é só, simplesmente não é visto, né? Então assim, tem muita gente boa lá em Natal, que eu sei que quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fazia lá, e você falou, caralho, cara, você tem uma cabeça massa, pô, você é muito inteligente, tem uma cabeça boa e tal. E eu falei, bicho, eu faço as mesmas coisas que eu fazia lá em Natal, só que aqui eu tenho muito mais perspectiva de crescimento, e muito mais oportunidades, e assim, eu começando com o meu chefe falava, não, cara, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para não sei aonde, você tem que ir para uma empresa tal, desse jeito, porque o jeito que você tá, eu falei, bicho, mas até 2 anos atrás eu tava numa empresinha que eu fundei uma fábrica de coxinha lá em Natal, 3 anos atrás. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm muito potencial, então, assim, até dá para pegar um gancho aqui que eu falei, mal explorado, e às vezes não tem um pouco de segurança também, de, pô, será que eu acho que eu não tenho esse potencial? Desestimulado, né? Às vezes falta aquele estímulo, falta aquela referência. Mas tem também o ponto, assim, você, pelo nossa 1 hora de papo aqui, não é puxação de saco nenhuma, que não precisamos disso, você é um ponto fora da curva, você é uma figura interessantíssima, brilhante, mas tem muito, o que você tá falando é bonito, tá? Mas você também facilita agora, que tem muito canalha e cretino também por aí, que você fala, é o jabuti na árvore, né? Alguém botou esse cara lá. Ele não subiu sozinho. Como é que ele foi parar ali? Eu não sei. Então tem isso também. Tem muito talento mal explorado, mas tem muita cretinice aplaudida que não deveria ser bem assim, né? Esse é o mercado corporativo, é isso. Resume-se nisso. Concordo plenamente. O que eu quis dizer é a questão assim, de visibilidade, de ter pessoas boas que acham que o mundo é aquilo ali, que é o que a sua cidade é o seu limite, e você, eu não vou conseguir nenhuma oportunidade de nada fora disso. Então, eu tenho certeza que muitas outras pessoas gostariam de ter essa oportunidade que eu estou tendo agora de ir para fora, trabalhar numa empresa fora, mas eu não sei se todas as pessoas tomaram decisões na vida direcionadas para isso. Então, por exemplo, essa ideia de ir para fora é um projeto de 4 anos, desde que eu voltei da Alemanha, mas que desde que eu com 16 anos fui pro intercâmbio, que ampliou meu campo de visão, eu falei, pô, existe um mundo maior, né? Eu morei no interior de Nova York lá. Eu fui para Nova York, Manhattan mesmo, eu fui umas 10 vezes no 1 ano que eu morei lá. Fui de ônibus, fui de trem, fui de carro, fui sozinho, fui com os intercambistas, fui com o americano, fui com minha família, fui com um monte de gente. E eu convivia com gente do colégio que nunca tinha ido para Manhattan, nunca tinha ido para Nova York. Eu falei, cara, você tá a 1h30 do centro do mundo e você não conhece. Eu falo gente que mora em São Paulo e nunca foi na Avenida Paulista. Pois é. Entendeu? Pois é. Então, eu já peguei metrô e ver pessoas ali, mas desce aonde, não sei o quê. E eu acabei perguntando, falei, precisa de ajuda? Não, eu queria saber em que estação eu desço, porque ele queria ir pro Ibirapuera. Aí eu falei, não, você não vai ter metrô até lá, vai ter que descer na estação tal, pegar um ônibus pra ir e tal, não sei o que, beleza. Aí, assim que eu acabei de falar, mais ou menos, ele, não, obrigado, o cara agradeceu e voltou a conversar com uma amiga, sei lá, alguém que tava junto com ele. Ele começou a conversar e eu me liguei, o cara morava, sei lá, em algum bairro periférico, mas sei lá, tipo no Capão, alguma coisa assim. Então também, né, as pessoas acabam também se fechando e se colocando em ilhas, né,
E acha que não é merecedor, talvez, e não sabe que tem acesso a esse tipo de coisa, não sabe que é de graça, ou acha que não é pra ele, exatamente. Então, nesse caso, eu sempre me meti em muita coisa. Então, assim, um fato interessante quando eu apliquei para a Alemanha, eu não achava que ia passar, acabei porque eu tive que criar um currículo, porque eu não tinha currículo quando eu fui para a Alemanha, e o currículo meio que eu usei depois na Booking. Mas eu não sabia que ia passar, daí depois acabei passando, deu tudo certo. Quando eu voltei e apliquei para Booking, a primeira vez eu recebi eu apliquei, 5 dias depois recebi um e-mail automático, você não passou e tal, muito obrigado. E aí na minha cabeça de dono de negócio, quando eu abri uma vaga de vendedor, eu recebia 1000 currículos. Eu falei assim, bicho, eles nem olharam o meu currículo, eu vou aplicar de novo. E aí comecei a aplicar, eu apliquei 35 vezes para vagas espalhadas da Booking no mundo inteiro. E aí eu lembro que eu estava conversando com essa minha amiga que me indicou, e ela falou, me dá seu currículo, deixa eu tentar aqui por dentro e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu estava conversando com ela no WhatsApp, aí surgiu um pop-up assim, vaga nova em Natal da Booking, porque eles têm esse envio, né? Eu cliquei, já estava com toda a documentação pronta, já mandei. Em 30 minutos a mulher me ligou, cara, a gente viu aqui seu currículo, achou que interessante, queria marcar uma conversa. Falei, agora vira o meu currículo. Então eu vi que tem, às vezes você não consegue a vaga porque você não acha no meio de um mar de gente. Tem que dar algum jeito de se diferenciar. Então assim, eu apliquei rápido para essa vaga e assim, eu sempre, quando eu participei do processo, na minha cabeça, assim, essa vaga tem tudo a ver comigo, sempre fui muito seguro, então apliquei e deu tudo certo. Então eu sempre apliquei para muitas coisas, participei de muito concurso. Eu lembro uma época também que eu participei de uns concursos de frase, algumas coisas assim. Falei, bicho, se der alguma coisa, deu, ótimo. E eu ganhei uns 2 concursos de frase já meio que nessa. Então, foi muito. Às vezes as pessoas não ganham por falta de tentar também, né? E achar, como a gente falou, não é merecedor, ou que não tem capacidade. E eu acho que nesse sentido, nós homens somos um pouco privilegiados no sentido de que as mulheres elas mais comumente não se sentem capazes de algumas coisas, são mais inseguras quando não há uma verdade. Então, eu estava vendo outro dia isso daí, os homens normalmente aplicam para vagas muito superiores à capacidade deles, enquanto as mulheres aplicam normalmente para vagas inferiores à capacidade delas por não acharem que estão seguras, né? Então, eu já tive isso na empresa que eu trabalhava, gente sensacional aplicando para vaga de vendedor que podia ser um gerente superior, com certeza, mas ela, não, acho que eu não estou preparado e tal. E homem, às vezes ele fala, não, bicho, eu tento, vamos ver aqui o que dá e tal, e vai, né? No livro do Mindset da Carol, alguma coisa, esqueci o sobrenome dela. É um livro bem interessante, que vocês já conhecem, né? Já ouviram falar desse livro, Mindset? E ele fala sobre mindset de desenvolvimento, de crescimento e mindset fixo. Esse aí, pronto, isso aí. E tem uma coisa desse livro, César, que eu achei muito interessante e fala sobre um pouco dessa diferença de homens e mulheres, que o homem ele cresce num ambiente muito hostil, né? Então, assim, é a famosa zoeira da gente, né? Então você cresce, o cara te xingando sua mãe, dizendo que você é burro, que você é incapaz, que você não... Só que você cresce sabendo que isso não é uma verdade, né? E você filtra esses feedbacks, você filtra esse tipo de resposta e você se sente mais seguro à medida que você cresce, porque você já foi tão hostilizado na sua vida inteira que você, eu sei que não sou eu isso daí, né? E as mulheres, elas acabam crescendo num ambiente diferente, mais protecionista, de bolha, princesa, pelo amor de Deus, você tá linda, minha filha, tá linda. Que não é verdade. E elas acabam sendo mais sensíveis a feedback. Então, quando o homem recebe uma negativa, recebe um feedback negativo, ele lida melhor com essa frustração, talvez, por causa de todo esse histórico que ele teve de zoeira na vida inteira, do que muitas vezes a mulher que não sabe lidar com aquilo ali, ou não sabe filtrar que aquilo ali não é uma opinião pessoal dela, é uma opinião profissional, ou algo que, né? Porque não a sociedade pôs, né? Não é porque... Total. Não é algo de dentro para fora, claro. De capacidade, nem nada, né? É porque é isso, né? Tanta carga e tanta informação que não é condizente com a realidade, que ela acaba absorvendo isso e tomando aquilo como uma verdade que na real não existe. Então eu vejo que os homens arriscam muito mais nesse sentido, mesmo sabendo que, será, acho que não vai dar não, mas vamos tentar aqui, vamos, e vai. E se der errado, deu, foda-se. As mulheres, eu vejo que elas nem todas arriscam tanto, elas, não sei,
Deve ter outros fatores, obviamente, de imagem, que eles zelam mais por isso, ou responsabilidades, consequências. O homem é muito mais inconsequente do que as mulheres. Mas, assim, óbvio que a gente está fazendo rotulações aqui de gênero que não são, né, a gente está generalizando demais, né? Maravilhoso! Mestre Caio Lima, obrigado, mas calma que já vamos aos agradecimentos oficiais. Por enquanto eu vou te convidar para ficar mais um pouquinho aqui com a gente. A gente vai passar aqui pro Papel Lixa e o Folha Dupla e volta para as dicas onde você participa, pode ser? Com certeza. Te peguei no meio desse gole aí que eu vi. Quase mata ele afogado. Muito bem, muito bom. Vamos às dolorosas e às cheirosas. Papel Lixa e Folha Dupla, começando por ele, o Papel Lixa. Papel Lixa volta pro ramo da política. A gente tentou fugir um pouquinho, né? Mas não tem como. Embora muito comemorada e interessante a prisão de Fabrício Queiroz, hoje saiu uma decisão que permite, pelo estado de saúde dele, etc e tal, que ele padece de um câncer, todo mundo fica muito doente nessa hora. Prisão domiciliar pro Queiroz e pra esposa dele, que é fugitiva, mas deve reaparecer agora. Quer dizer, ele ainda continua, né, de alguma maneira encarcerado, muito entre aspas, mas com outro tipo de acesso, com outro tipo de contexto, que certamente afugenta prováveis delações que ele pudesse vir a fazer, que sem dúvida comprometeria muito, porque ele é um homem extremamente próximo da família e etc e tal. Então, é uma notícia bastante desoladora e que mostra, ainda que, ok, o cara tem um câncer, isso, aquilo, outro, frustra muito quem tá em busca de um país melhor nesse momento, e esse cara poderia ser uma chave para isso. Alguém quer complementar? Eu quero só saber, a mulher dele também tá com câncer? Não. É uma ótima pergunta. Não, ela não tá doente, mas segundo a ordem do juiz, que inclusive pleiteia de alguma maneira uma vaga no Supremo, que é bastante interessante, ela tem que ajudar o marido que está muito doente, então ela mesmo fugitiva pôde ir para casa. E aí de foragida ela vai passar residente. Basicamente isso. Entendi. Muito bem. Folha Dupla. A gente vem programa, vai programa, etc e tal, a gente sempre dá uma brecha, acha uma brecha pra enaltecer o cachorro engarrafado, né? Que a gente diz que diz não, é uma citação de Vinícius de Moraes. A gente não disse nada, quem diz? Quem diz é ele, mas a gente sempre traz ele de volta à tona, enfim. E hoje, né, exatamente hoje enquanto a gente grava, faz 40 anos da morte do Poetinha. E é um cara que merece ser sempre homenageado, lembrado. Eu já dei a dica aqui, não dei do documentário dele que tá na Netflix. Então fica aí também uma belíssima maneira de revivê-lo e homenageá-lo. Nosso Vininha, querido Vinícius de Moraes, 40 anos. É isso aí. Que ele pediu a conta. Ele é uma espécie de padroeiro do WCast, eu diria. É verdade. Né, eu acho que a gente pode... Da boemia ao alcoolismo, ele... É isso mesmo. Exatamente. Eu vou mudar, acho que o logo a gente pode colocar um cachorrinho dentro da garrafa. Eu vou fazer um lance desse, vocês vão ver. Um corpinho, nosso legal, mascote. Maravilhoso. O WCastinho. Muito bem, muito bom. Vamos às dicas? WC Indica. Vamos às dicas. Eu acho que quem tem que começar com as dicas é quem falou menos. Eu acho também. Normalmente seria nosso Caio, convidado, aquela coisa toda, mas Caio, espero que você entenda. De acordo com a etiqueta, seria o convidado. Exatamente. Mas existe aqui uma certa superstição. Nenê, por favor, faça as honras. Mas qualquer dica depois... As dicas que eu tinha separado depois desse programa aqui são uma porcaria. Mas eu tinha separado... Eu tinha separado três aplicativos que eu tenho usado recentemente, mas eu vou falar do menos piorzinho aqui, então.
Bom, vocês sabem, eu sempre fico atrás de produtos financeiros e coisas para economizar tempo e às vezes até dinheiro, né? Tem um aplicativo que você... Não, quem me dera. Mas eu tenho um aplicativinho que eu tô testando, ele ainda está em fase de testes aqui comigo, que ele chama IQ. Parece até aquele aplicativo que faz propaganda no YouTube, sabe? IQ Option, que você fica fazendo aquelas coisas de aposta, sei lá direito o que é, mas não tem nada a ver com isso. É uma plataforma que gerencia contas, as suas contas de casa. Então você lança ali a sua conta de luz com a senha de acesso, ele gerencia todas as suas contas já pagas, as que estão a vencer, a pagar, ele paga com o seu cartão de crédito. Então, ou seja, você não faz nada. Não é um débito automático, porque ele gerencia, ele paga sempre 4 dias antes do vencimento, e é legal que paga o cartão de crédito. Ou seja, você, além de ter um prazo de 1 hora para pagar, você também junta ponta e milha, de maneira que usa esse tipo de coisa do cartão de crédito. Então é o aplicativo IQ. Tem sido bem bacana. Fala. Mas espera aí, desculpa. IQ. Você pode pagar a sua conta de luz no cartão de crédito sem juros, sem nada, é isso? Sem juros, sem nada, é isso aí. E sem correr o risco de atrasar. Caieiras, por favor, nos dê as honras. Você tem alguma dica para compartilhar? Qualquer coisa, livro, um filme, um restaurante que entregue bem? O que você tem a dizer? Eu gosto muito desse documentário, né? E aí tem 3 documentários que eu assisti recentemente que eu gostei muito. O último chama Esportes do Mundo. Eu achei muito legal que ele pega um esportes específicos de alguns países e mostra toda a parte cultural por trás dele, esportes que não existem em outros lugares. Tem aqueles campeonatos específicos da Escócia. Existe um tipo de esporte que só existe em Firenze, na Itália, que parece um futebol com rugby. Muito interessante. Esse eu assisti esse fim de semana. O Brasil tem algum esporte específico? Respondendo a pergunta do Lima, em Piracicaba tem um esporte chamado Kimball, que foi inventado e ele é praticado e tem toda tem as regras, ele é todo regulamentado e surgiu lá, chama-se Kimball. Kimball, bem em português. E o famoso taco, será que tem? Talvez, né? Mas o taco é o cricket, né? Isso que eu ia falar, é uma derivação do cricket, né? Agora você vai jogar bastante esse é muito legal. Ele tá onde? Esse documentário tá na Netflix, tem? Tá na Netflix, mas tem outros 2 que eu recomendo também vocês verem. Todos esses documentários são documentários de vários episódios, tá? O outro chama Losers, que ele... quando eu vi a sinopse, assim, eu falei, deve ser meio triste esse negócio. Lembrei de vocês. Não. WCast. O Losers, ele fala sobre o pessoal que... alguns atletas, né, de alguns esportes específicos, que eles tiveram derrotas vergonhosas em alguns casos, mas como que essas derrotas vergonhosas, no final das contas, foi positivo para a carreira deles, né? E que não termina com aquela derrota. Existe uma continuação na história e todos eles deram a volta por cima, não necessariamente no esporte, mas às vezes em outras áreas da vida. Então é muito interessante. E um outro que eu achei sensacional chama 100 Humanos. Os 100 Humanos. Não sei se vocês já viram também. Esse é muito engraçado, é muito curioso esse daí. Eles pegaram 100 humanos dos Estados Unidos, né, de vários lugares diferentes, idades diferentes, sexos, tudo completamente diferente, e eles começaram a testar dúvidas que as pessoas têm sobre a humanidade nessas 100 pessoas e geravam uma estatística, né? Então, por exemplo, o quanto uma pessoa julga a outra por ela ser tatuada, ou por ela ser obesa, ou por ela ter algum tipo de deficiência, o quanto... sei lá, quantas pessoas de fato, uma experiência que eles fazem lá, o quanto dançar pode significar que você é mais atrativo, ou você existe um sex appeal ali, a pessoa sabe dançar ou não sabe, mas isso vai influenciar às vezes na contagem de esperma que ela tem ou não, bom reprodutor ou não. Então eles fazem vários testes com várias pessoas, tem uns voltados para preconceito, tem um voltado sobre a mulher, sobre idade, faixa de idade, qual que é a melhor, tem um dos episódios que é assim, qual que é a melhor idade? Os 20 anos, os 30, os 40, 50 e acima de 60. E aí eles fazem vários testes com várias pessoas e tem uns que nesse daí de melhor idade, eles viram que é uma curva, né? Só curiosidade, já dando spoiler para vocês, mas é uma curva. Os 20 anos vai piorando, depois vai melhorando. E os 60 anos mais de
60 anos é a segunda melhor época. E eles viram que tem muito a ver com a parte profissional, que é o que a gente acabou falando aqui, mas um pouco da responsabilidade. Então, no começo da vida, você não tem tantas responsabilidades, mais inconsequente, e aí você vai absorvendo muitas responsabilidades de trabalho, de família, filho, e casamento e tudo, e você vai ficando mais triste, digamos assim, mais sobrecarregado. E à medida que isso vai... Poço, então. E à medida... A boa notícia é que melhora, a partir de agora melhora, você tá vendo? Que maravilha. Eu tenho um percursinho aí embaixo, cavando o pocinho, mas depois sobe. Então, esses 3 documentários são super leves, eu acho episódios de 40 minutos, 50 minutos. O Neném perguntou, então tá tudo no Netflix? Tudo do Netflix, os 3 são no Netflix. Maravilha. Mas são bem leves, assim, acho que é bacana pra assistir, legal. Muito bem, muito bom. Deixa eu dar a minha dica, que também é do setor televisivo, mas tá no Globoplay, que é pesadíssimo, embora interessante, curioso e chocante, que é o também documentário baseado na entrevista, né, dirigido e baseado na entrevista que o Pedro Bial fez sobre o João de Deus, que começou a ruir a partir de então, né, com denúncias de abuso e tal. Chama-se Em Nome de Deus. É uma série documental, tá na Globoplay, interessantíssimo. Ele também... aproveito também para falar do livro A Casa, do Chico Felitti, que ele também conta a história da seita de João de Deus. Então são 2 frentes que você pode ter para entender melhor, para conhecer melhor essa coisa, essa aberração que foi e que continua sendo de alguma maneira esse camarada João de Deus e todo mundo que circunda aquilo lá e que vive daquilo. Enfim, é bastante chocante. E vale ver para entender um pouco desse movimento. Em Nome de Deus, e o livro chama-se A Casa. São coisas distintas, porém similares. Cesarino, diga lá. Vamos lá, serei breve. A minha dica é um perfil no Instagram chamado Employer Branding Experience, que nada mais é do que um perfil que é mais voltado para RH, mas com essa pegada de Employer Branding, que é muito bacana como fonte de informação. Assim, às vezes, por acompanhá-los, eu acabo tendo acesso a umas matérias interessantes, curiosas, de também algumas ações que as empresas estão tomando e questões que estão em evidência, como, por exemplo, agora, com a pandemia, muita coisa sobre home office, muita coisa sobre como as empresas estão lidando com tudo isso. Então, acho que vale ali só para você receber essas informações e ter ali uma fonte de conteúdo bacana mesmo relacionado a esse tema. Chama-se Employer Branding Experience. Caeirinhas, obrigado, cara. Que maravilha de programa, que maravilha de história, que compartilhamento gostoso de experiência de vida e de conhecimento. Obrigado mesmo pelo tempo, paciência, disposição, boa vontade, bem querer. E temos um compromisso para daqui a 2 meses, hein? Tá marcado, não foge não. Queremos ouvir All Your British Accent, my darling. Mesmo porque, se você não sabe, o Lima, ele é um gaúcho inglês. Eu sou gaúcho inglês, então né, pra mim, Porto Alegre é a nossa Liverpool, realmente. Apesar de ele nunca ter saído do Brooklyn, de São nunca Paulo, ter ido nem pra Liverpool, nem pra Porto Alegre, mas enfim, eu tenho esse coração britânico pulsando aqui. Então, meu querido, é isso. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, de vocês escutarem eu falando aqui, bem egocêntrico, falando de mim aqui durante mais de uma hora. Você é o foco hoje. Mas agradeço demais, espero que, né, de repente, alguma coisa que eu compartilhei aqui que faça sentido para vocês ou para quem está ouvindo aí, que possa ajudar de alguma forma. E estou à disposição, com certeza, daqui a 2 meses está marcado já. Maravilha. Cesarino, beijo na alma. Beijo, meu querido, beijo a todos. Caio, muito obrigado também pela disposição. Cesário. Muito bacana. O Lima está muito bem servido de parentes. Acho que foi muito enriquecedor. E para as pessoas que nos ouvem, independente de você estar trabalhando na sua casa, trabalhando no seu escritório ou trabalhando em qualquer lugar do mundo, nunca se esqueça, lave bem as mãos. Exato. Neninhos, você que está emocionado com o programa de hoje, lágrimas hoje foi incrível. vertem dos seus olhos.
Não, sempre o maior prazer da Terra, mas hoje foi uma brilhantada. Foi aí, branding, hoje foi power branding no programa. Não, muito bom. Timoneiro navegou ali no mar. Nunca ia navegar. Mas é isso Que aí, maravilha. Mas é sempre o maior prazer da Terra. Muito bom, gente. É isso aí. Batemos um belíssimo papo com o Caio Lima. Semana que vem estamos de volta. Eu sou o Felipe Lima. E é isso aí. Esse é o WCast. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Beijo em todos. Tchau, tchau. Valeu!